Capítulo 251, Olho da Tempestade. 2. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Conforme a notícia se espalhava cada vez mais longe do centro da batalha, para aqueles que não tinham um canal dedicado para receber informações, como os senhores da guerra errantes, eles foram os últimos a receber a notícia. A Lumera era um deles. Como companheira de Teseu, a família Lumera não participou da linha de frente da guerra. Em vez disso, eles estavam encarregados de manter a estabilidade e a segurança no continente norte. Esta foi uma chance para o Alumera se desenvolver. O plano de santuário da organização Darknet desencadeou algumas revoltas de várias organizações de senhores da guerra. Uma parte dessas organizações de senhores da guerra também tentou construir lugares semelhantes aos santuários. No entanto, sua intenção era diferente da intenção de Bennett de proteger os inocentes. Eles construíram seu santuário apenas para obter lucro e adquirir mais força de trabalho. Atualmente, a família Lumera era guiada pela facção Xiao, e Xiao Jin teve a chance de fazer o Fantasma Negro visitar este lugar. Xiao admirava a capacidade de seu pai de usar métodos para enganar e ganhar poder. Mesmo que ele sempre se lembrasse que Black Phantom era seu padrinho e ficasse enojado com o fato como se tivesse engolido uma pilha de excremento, Xiao estava feliz que Black Phantom não aparecesse há muito tempo. No estudo da mansão da facção Xiao, Xiao relatou as notícias atualizadas que eles tinham e leu o rosto preocupado de Xiao Jin. Pai, você não está satisfeito com os assuntos atuais? Xiao Jin olhou para ele. Ainda não estou de pé sobre meus próprios pés e ainda estou restrito aos outros. Você está se referindo ao Black Phantom? Xiao estava confuso. Embora parte da razão de você estar nesta posição hoje seja por causa do Fantasma Negro, o poder e a autoridade ainda são nossos. Além disso, ele nem mesmo está aqui, então ele não pode ter muita influência sobre nossa decisão. E esta é a minha fraqueza. Black Phantom me levou à liderança da casa, mas sua influência ainda é limitada, então ele não pode tocar na formulação de políticas internas. Outras facções agem como se nos admirassem, mas têm planos nos bastidores para derrubar nossa posição. Não estamos seguros. No final, só podemos empregar o poder que temos na facção Xiao, e as outras facções nunca emprestam seus recursos, por isso é difícil empurrar quaisquer novas políticas. Xia Jin então lembrou a ameaça de An Xiao e acrescentou, além disso, o Fantasma Negro não fazia isso de graça. Eu paguei meu preço. Xiao Jin se levantou e pegou 2 taças de vinho e o precioso vinho maple do armário. Ele serviu para 2 e entregou um a Xiao Ai. Ele tomou um gole e continuou. Bem, vamos nos preocupar com isso mais tarde. Por enquanto, a facção Xiao tem uma tarefa mais urgente para lidar. Seu irmão An Xiao é um criminoso procurado da organização Germinal. Esse fato será problemático, pois o povo de Teseu veio em várias ocasiões para coletar informações. Atualmente, a guerra está no estágio mais intenso, e todas as organizações estão tentando estreitar qualquer relacionamento com a organização Germinal, mas não poderemos por causa de seu irmão, a menos que possamos encontrar e enviá-lo para os 6 nações. Assim que seu pai mencionou seu irmão, o rosto de Xiao tornou-se artificial. Ele estava preocupado que o homem que ele havia armado ainda estivesse vivo. Parece que Zero e a organização Germinal estão em uma situação complicada. Xiao estava preocupado. A última coisa que ele queria ver era An Xiao sendo poderoso e bem-sucedido porque tinha medo de vingança. No fundo de seu coração, Xiao conhecia o caráter fraco e a mentalidade de seu irmão depois de crescer ao lado dele. Mas ele ainda temia a possibilidade de uma mudança drástica no caráter de seu irmão. O que Zero fez claramente não foi o que seu irmão obediente faria. An Xiao ainda estava com medo da vingança, embora não tivesse ideia do homem que seu irmão havia se tornado. Toc toc. A porta se abriu e o assistente colocou a cabeça para dentro. Líder, Sik está aqui para visitar. Sik era o chefe da facção da Ilha Vermelha, que discordava de Xiao Jin ser o líder. Deixe-o entrar. Xiao Jin franziu a testa e baixou sua taça de vinho. Desde que me tornei o líder, ele não me visitou nenhuma vez. Algo deve estar errado. Xiao acenou com a cabeça e esperou ao lado. Depois de um tempo, Sik entrou na sala com um grande sorriso no rosto. Líder. Xiao Jin permaneceu em silêncio e acenou de volta. Ele convidou Sik para se sentar, e Xiao ao lado estava tentando avaliar as intenções de Sik.
pelo sorriso e pela expressão amigável. Parecia que não era nada ruim. O homem era amigável e natural, então não parecia que iria entrar em uma discussão com o pai. Siki pegou um livro de planos, e este era o plano de Xiao Jin que precisava da cooperação da facção da Ilha Vermelha. Antes, Siki continuava recusando e agora, de repente, ele o tirou e disse com uma expressão doce, depois de pensar um pouco sobre isso, acho que esse plano é muito viável. Estou disposto a contribuir com meus recursos para este plano. Espero discutir os detalhes. Não se preocupe, vou dar todos os recursos que tenho para este projeto. Xiao Ai ficou surpreso e riu em seu coração. Agora a facção da Ilha Vermelha finalmente se curvou ao nosso poder e reconheceu que a facção Xiao é o líder. Xiao Jin também ficou surpreso. Ele balançou a cabeça, lentamente começou a discutir o plano com Siki. Depois de alguns minutos, o assistente correu para o e disse, líder, Toad também veio visitar. Toad era o chefe da facção do mestre que também não tinha um bom relacionamento com Xiao Jin. Mas agora, ele estava visitando logo após Siki. Xiao Jin suprimiu sua surpresa e convidou o Toad para entrar na sala. Chefe da facção Xiao. Agora, quero discutir o plano que tínhamos da última vez. Assim que a porta se abriu, Toad e o Siki agiu como se ele não estivesse lá. Ele também pegou um livro de planos e, assim como Siki, queria discutir o plano e submeter o poder à facção Xiao. Como os dois maiores poderes se submeteram à facção Xiao, eles tinham o poder adequado para controlar a Lumeira. A felicidade havia chegado muito de repente. E Xiao Jin ficou chocado enquanto Xiao Ai ao lado não conseguia conter sua empolgação. Antes que Anjin pudesse responder, o assistente disse novamente que havia mais pessoas que queriam vir. Em poucos instantes, todos os líderes ou oficiais superiores estavam na sala, todos para submeter o poder e discutir seus planos. Xiao Jin estava perdido. Ele não tinha ideia do que aconteceu. Em um instante, e sem qualquer razão, ele assegurou seu poder sem nenhum esforço. O que estava acontecendo? Toad viu a expressão confusa de Xiao Jin e riu. Parece que o chefe da facção Xiao não recebeu a notícia. Deu uma olhada neste. Ele empurrou um documento sobre a mesa, e era a informação sobre a verdadeira identidade de An Xiao. Como homem faction, ele tinha uma rede de informações maior e foi o primeiro a receber as informações. Ele então repassou a informação para o resto das facções, e foi por isso que houve tal cena no escritório de Xiao Jin. Toad quase mijou nas calças quando soube que a verdadeira identidade de Black Phantom era o segundo filho de Xiao Jin, An Xiao. De repente, ele encontrou as respostas para todas as perguntas. Não é à toa que o Fantasma Negro veio visitar a Lumeira, e apoiou a facção Xiao em momentos críticos. Ele estava claramente tentando proteger sua família. As identidades de Zero e Black Phantom eram uma, e ele era a figura crucial nesta batalha. Era fácil perceber que, uma vez que a guerra terminasse, ele teria imensa influência sobre o mundo. Esta lenda veio de um membro da organização de guerreiros errantes, e era a facção Xiao. Conectando a ação de Black Phantom de proteger sua família, todas as organizações na Lumeira não podiam ficar paradas. Eles não podiam mais ignorar a facção Xiao após este incidente, e a facção Xiao poderia ser uma das organizações mais poderosas em que eles podiam contar. Portanto, todos vieram se submeter ao poder, e Xiao Jin foi o último a saber o que havia acontecido. O quê? Xiao Jin ficou chocado. Xiao Ao sentiu que um martelo havia destruído sua percepção do mundo. Sua cabeça estava girando. Ele é meu irmão. Xiao Ai lentamente perdeu a visão e quase desmaiou. Xiao Ai nunca poderia acreditar que seu irmão, que não tinha nenhuma conquista, pudesse se tornar uma figura tão poderosa hoje. Seu irmão era um homem que poderia mudar a maré da guerra e a forma do mundo. Mesmo assim, Xiao Ai ainda estava obcecado com os poderes de uma pequena organização de senhores da guerra. Os tempos mudaram. Ele lembrou que desde pequeno foi o garoto mais notável entre seus irmãos. An Xiao só podia admirá-lo. Agora, a situação havia mudado e An Xiao não conseguia aceitar a verdade. Ele rangeu os dentes e seu corpo se encheu de raiva. Além disso, ao se lembrar que o Fantasma Negro era seu padrinho, os pulmões de Xiao Ai quase foram explorados. Ele cerrou o punho com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. Meu irmão se tornou meu padrinho, o que ele estava pensando? Ele definitivamente queria me envergonhar. É por isso que não recusou na hora. Xiao Ai ficou tonto novamente de raiva.
O rosto de Xiaojin estava frio como pedra, mas ele não estava bravo. Foi sua decisão de abordar Black Phantom, e quem diria que o filho que ele estava procurando por todo esse tempo estava bem na sua frente. Lembrando-se de que havia feito a troca, ele se perguntou quão animado An Xiao deve ter ficado por trás da máscara. Xiaojin ficou quieto, e a estranheza e a vergonha fluíram por seu corpo. Siki, Toad e outras pessoas tinham zombaria em seus olhos. Seu filho de repente se tornou no mesmo nível de seu pai porque Xiaojin tentou puxá-lo para o lado. A existência de Xiaojin era apenas uma piada. No entanto, eles não podiam ignorar o poder que Xiaojin tinha, então eles só podiam zombar dele pelas costas. No final, eles suprimiram seu desejo de zombar e discutir e submeteram o poder de sua organização à facção Xiao. Com An Xiao, a posição da facção Xiao foi assegurada. Mesmo que pai e filho ficassem constrangidos e surpresos, eles tinham que dar crédito a An Xiao pelo poder que detinham hoje. Depois que a raiva diminuiu em Xiao Ai, o que se seguiu foi uma sensação de impotência. Ele percebeu que, por mais zangado que estivesse, havia uma verdade que ele não podia alterar. Ele não conseguia mais ver a sombra de An Xiao. Apenas com o nome de An Xiao, resolveu todas as lutas internas que eles travaram entre as facções e obrigou as outras facções a se submeterem ao seu poder. Com tanta influência, An Xiao foi provavelmente a figura mais poderosa do planeta. Xiao Ai congelou de repente, e um medo tremendo inundou seu coração. Agora que seu irmão se tornou poderoso, ele buscaria vingança. Capítulo 252, Olho da Tempestade, 3. Tradutor, Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A verdadeira identidade de An Xiao criou muito interesse entre as principais organizações porque ele não era apenas Zero, o orquestrador da guerra, mas também Black Phantom, o mecânico de primeira linha e matador de aluguel. Quando se combinava as duas identidades, todas as organizações podiam ver uma nova estrela surgindo que impactaria o mundo. Passaram-se anos desde o aparecimento de uma figura tão lendária. Agora que ele tinha informações que poderiam controlar a maré da guerra, ele era o olho da tempestade e, naturalmente, havia muita atenção e expectativas sobre ele de todos no planeta. Depois que a notícia foi divulgada no mundo todo por 4 dias, todas as organizações ao redor do mundo sabiam a verdadeira identidade de An Xiao. E houve 2 organizações que receberam mais atenção. A primeira foi a família Lumeira, local de nascimento de An Xiao. Numerosas pequenas organizações no continente norte visitaram a família Lumeira. Sob a influência de An Xiao, a família Lumeira fez inúmeros novos aliados e, ao mesmo tempo, o fato de An Xiao ser o padrinho de Xiao Ai também se espalhou entre os novos aliados. Essa piada embaraçosa era uma marca que nunca poderia ser apagada do nome da facção Xiao. Vendo que todos tentavam esconder suas risadas, Xiao Ai ficou extremamente frustrado, querendo se matar para acabar com a vergonha dele. Outra organização que esteve em destaque foi a Darknet. An Xiao era um dos oficiais superiores da Darknet, mas todas as organizações principais não viram nenhuma resposta da Darknet. Então, ninguém sabia como foi sua atitude em relação à revelação da identidade de Black Phantom. Assim, 4 dias se passaram em um instante. Quando alguém olhava do céu para o campo de batalha, o deserto estava cheio de areia e poeira. Um jipe feroz com armadura afiada voou pela selva. Cerca de 1 quilômetro atrás do jipe estavam os veículos da organização Germinal tentando alcançá-lo. 4º dia, esta é a divisão 13. No banco do passageiro, An Xiao estava controlando a câmera na parte de trás do jipe. Para verificar a situação no comboio atrás deles e balançou a cabeça desapontado. Eles não enviaram pessoas suficientes novamente. Acho que vamos conseguir algumas peças de reposição grátis para usar. Ila, que estava no banco do motorista, lançou um olhar frio para An Xiao. Ela estava muito ocupada e exausta para dizer qualquer coisa. Nesse ponto, as aparências das 2 pessoas contrastavam fortemente uma com a outra. Depois de fugir do inimigo por 4 dias, os inimigos estavam por toda parte e enfrentaram batalhas difíceis todos os dias. Ila não era um mecânico capaz de construir equipamentos e máquinas para lutar. Seu poder vinha de suas habilidades psíquicas, que exigiam energia e força. Cada batalha que ela lutou foi dura e desafiadora, e neste ponto da fuga, ela já havia exaurido todas as suas forças, e seu rosto estava coberto de suor e poeira com linhas escuras ao redor dos olhos. Por outro lado,
Anxiao era completamente diferente. Usando o Viper, lutar contra o inimigo era uma brisa para ele. A maioria dos inimigos que perseguiram Anxiao eram fracos e facilmente derrotados de qualquer maneira. No entanto, Ila não conseguia se defender do inimigo tão facilmente quanto Anxiao. Enquanto Ila estava dirigindo, seu cérebro parecia que ia desligar a qualquer momento. Mesmo estando extremamente cansada, ela não queria entregar o volante para Anxiao. Um lado era um penhasco, o outro era um abismo. Pelo menos o penhasco tem fundo. Ei, mana, você quer um pouco de suco? Aurora, que estava sentada atrás com grandes olhos brilhantes, ofereceu um saco plástico contendo um líquido. Isso não é suco. Essa é uma bebida energética que pode ajudá-lo a ficar acordado e aumentar sua energia. Então não. Quando Anxiao olhou para trás, ele viu as sacolas vazias no banco de trás. Ele continuou com uma voz levemente enfurecida. Beba demais. Mas tem um gosto bom. Aurora escondeu o rosto atrás do assento. Quando ela estava presa, a comida que ela comia todos os dias era um creme nutricional sem sabor. A bebida energética era uma nova experiência para suas papilas gustativas, e ela estava bem acordada. No início de sua fuga, apenas Anxiao poderia lutar. Eles precisaram reunir todos os recursos que pudessem encontrar. A longa operação de fuga foi naturalmente o palco para a mecânica brilhar. Eles poderiam se livrar dos soldados que os perseguiam, pegar seus equipamentos, transformá-los em peças e criar uma nova arma para lutar. Eles tiveram que lutar para continuar lutando e sobreviver. No cenário de jogos profissionais, havia também alguns modos de jogo de sobrevivência de longo prazo semelhantes a esta situação, e Mechanic era a melhor classe nesta situação. Além de MRE militar e bebidas energéticas, Anxiao poderia conseguir várias peças depois de vencer uma batalha para melhorar o Jeep que possuíam. Ele modificou lentamente o motor e o cilindro do carro, e agora o Jeep corria como um touro selvagem que poderia esmagar qualquer coisa em seu caminho. A carroceria do Jeep estava cheia de arranhões, o que combinava com seu estilo selvagem. As tropas da organização germinal foram amarradas pelos ataques das 6 nações, que quase reduziram a pressão sobre Anxiao. As 6 nações também se livraram da ameaça dos mísseis, de modo que não precisaram se preocupar com mísseis que os explodissem se parassem em um lugar por muito tempo. Anxiao olhou para o espelho retrovisor e disse: vire o carro e mate todos eles. Ei, pirralho, deite-se no banco de trás e não coloque a cabeça para fora. Aurora ouviu obedientemente. Ila não vacilou. Ela pegou uma bebida energética e deu um gole em um instante. Ela girou o volante e o Jeep girou abruptamente, deixando um rastro de poeira para trás. Então Ila atacou o Jeep diretamente contra o inimigo, como um touro. Anxiao terminou rapidamente a modificação e seu traje mecânico Viper teve uma grande atualização. Para se adaptar à longa batalha perseguidora, ele equipou várias armas de longo alcance, como uma torre de canhão de 3 canos e o lançador de granadas em seu ombro. Ele tinha revistas adicionais nas pernas e nas costas, com um cinto carregando balas amarelas sobre os ombros. Todas essas armas foram feitas com o equipamento do inimigo que eles lutaram antes. O traje mecânico parecia pelo menos 2 vezes maior do que antes e era mais adequado para combate de longo alcance. Portanto, foi chamado de Viper, forma de distância. As informações da interface analisaram a formação dos inimigos. 4 oficiais executivos, 30 esquadrões Valkyria e 10 jogadores. 10 veículos, no total. Eles mudaram a formação. O transporte se espalhou e se alinhou em uma formação de cerco. Eles queriam evitar lutas frontais e atrasar Anxiao o máximo possível enquanto esperavam por reforços. Eles sabiam que não tinham o poder de impedir Anxiao. Anxiao não ficou surpreso. Depois que ele destruiu sozinho 5 comboios, o resto dos inimigos todos usaram a mesma tática. Então ele já estava acostumado com isso. Bang! 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 As torres nos braços dos trajes mecânicos rugiam com balas de ferro em chamas explodindo em direção ao inimigo. A cada bala que disparava, ele sentia um poderoso recuo que pressionava seu coração. A força eletromecânica azul escura enrolou-se em torno do barril da torre e o dano foi repentinamente amplificado. Um caminhão blindado foi destruído em poucos segundos. O comboio começou a responder ao fogo. Eles tinham um poder de fogo mais forte em comparação com o lado de Anxiao, e balas e mísseis, com uma trilha laranja no ar, vinham para Anxiao de todas as direções.
A interface técnica de Anchial analisou o caminho dos foguetes leves para que Anchial os derrubasse antes de atingirem o alvo. Quanto às balas de metralhadoras, eles só podiam contar com a força da blindagem do Jeep para protegê-los. Como o poder de fogo da organização germinal era muito poderoso, Anchial decidiu modificar uma versão à distância do traje mecânico, pois sabia como é difícil lutar quando um está sendo usado por Kit. Estrondo. O som da explosão continua. Anchial lutou contra vários veículos e dezenas de soldados ao mesmo tempo, e a batalha chegou a um impasse. De repente, Anchial deu sinal a Ila. Ila sabia que era sua hora de lutar. Seus olhos estavam cheios de luz vermelha, e do canto dos olhos vazava luz ardente. Ela abriu a janela, empurrou a mão para fora, e uma curva de fogo vermelho claro penetrou 3 veículos diferentes, causando dano mental que reduziu a armadura física. Murmurar. Onda de choque explodiu em seus corações e almas. Todos no carro de repente cuspiram sangue e ficaram gravemente feridos. Tosse, tosse. Ila de repente começou a tossir, e seu rosto parecia ainda mais frágil. O uso frequente de tal poder drenou seu nível de energia até o fundo, mas ao mesmo tempo, seu poder tinha avançado um pouco. Alguns dias atrás, se ela quisesse usar este ataque, ela teria que carregar por alguns segundos, mas agora, ela poderia lançar seu ataque instantaneamente. Somente quando as pessoas estavam sob extrema pressão, elas poderiam extrair seu potencial oculto. O potencial de Ila era tão alto quanto o nível S, e ela teve uma melhora excepcional durante a batalha com a cooperação das duas pessoas. A batalha chegou rapidamente ao fim. Os 4 executivos tinham cerca de 30 LV, mas isso deu a Anchial 2 pontos de julgamento. Ele percebeu que não apenas os inimigos acima de LV 40 distribuíam pontos de teste, os inimigos com níveis mais baixos também poderiam distribuí-los, mas o sistema não mostraria isso se estivesse abaixo de 1 ponto. Ainda acrescentaria os pontos acumulados no sistema. Sublinhado, Ultimate Trial, progresso atual 723/2000 sublinhando cerca de 700 pontos, estou progredindo mais rápido do que esperava. Anchial olhou para a interface de batalha e apareceu uma nova mensagem. Sublinhado, a batalha terminou. Pela diferença entre as forças dos dois lados, você recebe 15 pontos de teste extras. Sublinhado, nesses 4 dias, Anchial encontrou um novo requisito para avançar na missão. Parecia que lutar contra um número esmagador de inimigos daria mais Trial Points, e os Trial Points extras foram calculados após a batalha. Quando ele estava atacando as forças inimigas enquanto escapava do quartel-general, ele conseguiu 80 pontos de teste extras. Ele não teve tempo de checar porque estava em perigo, e mais tarde se esqueceu de checar, pois havia muitas missões. Só agora ele percebeu o bônus após a batalha. Incluído na descrição de Ultimate Trial, estava quanto mais difícil a vitória, calculada pela quantidade de saúde perdida, mais pontos de trial. Anchial achava que, se ganhasse a batalha com problemas de saúde, poderia conseguir mais pontos. Mas para o quadro mais amplo, ele tinha que manter sua saúde em um nível elevado. Então não se preocupou em perder saúde e reduzir suas chances de sobrevivência apenas para alguns pequenos ganhos. Mas agora ele percebeu o que a declaração significava. Calculado por pontos de saúde, provavelmente estava calculando o total de pontos de saúde aliados e inimigos. Então, quando havia mais inimigos enquanto ele tinha menos aliados, ele poderia obter uma recompensa maior. Isso significa que a missão encorajou os jogadores a lutar como um pequeno grupo contra uma grande força, e isso poderia diminuir a recompensa para jogadores ricos que contratassem mais jogadores para se juntarem ao time. Portanto, pessoas com habilidades mais altas terminariam a missão e ganhariam o avanço de classe em um ritmo mais rápido. Este sistema era para garantir um equilíbrio entre jogadores ricos e jogadores habilidosos, encurtando a distância entre eles. Xiao começou a desmontar as peças do equipamento que acabara de comprar. Destruir sempre foi mais fácil do que criar. A velocidade com que Xiao tira peças do equipamento deixa a cabeça tonta. Pelos meus cálculos, parece que os reforços inimigos virão entre 7 e 12 minutos, disse Xiao. Então, só podemos ficar aqui por mais 5 minutos. Você ainda pode dirigir? Se não, eu farei isso. Estou bem. Ila deu um gole em outra bebida energética e aumentou seu nível de energia. Anchial examinou rapidamente as peças sobressalentes que havia desmontado e pegou as que eram úteis. Em seguida,
Eles partiram tendo uma camada anti-radar em cima deles. A única maneira de a organização germinal pegá-los novamente era por meio de uma busca geral. 10 minutos depois, quando os reforços da organização germinal chegaram, eles só podiam ver as partes espalhadas no chão. Anchial havia desaparecido de sua visão novamente. Capítulo 253, Uma história de amor. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. No carro, Anchial estava fumando e consertando seu terno quando decidiu dar uma olhada nos fóruns e viu a postagem feita pelos jogadores do Germinal que ele acabara de matar, alvo da missão encontrado. As coordenadas de localização de Anchial são: a Germinal distribuiu novas missões de rejeitos. Estamos procurando mais 2 membros para esta missão de grupo. Saindo em 20 minutos. Anchial riu quando viu isso. Os jogadores germinais também estavam tentando encontrá-lo. Como a missão exigia apenas que os jogadores encontrassem seu paradeiro, isso não diminuiria seus pontos de reputação com ele, e muitos jogadores assumiram a missão pela recompensa. Como diz o velho ditado, não há maneira melhor de mostrar seu amor do que espancando. Apesar de Anchial não ter dado a eles nenhum benefício, mas seguindo os jogadores dos 3 outros continentes como exemplos, os jogadores do Germinal ainda o amavam. Assim que sua identidade foi revelada, os jogadores ficaram muito apaixonados por ele e estavam ansiosos para aceitar qualquer missão que fosse relacionada a ele. No entanto, não era como se eles tivessem muita escolha. Agora que toda a atenção de Germinal estava em capturar Anchial, praticamente todas as missões tinham algo a ver com ele. Logicamente, ter que lutar com jogadores imortais deveria ter sido problemático, mas Anchial estava realmente feliz por muitos jogadores o estarem perseguindo. Além de tentar encontrá-lo diretamente, as forças germinais estavam constantemente tentando ampliar sua rede de busca para cercar Anchial. No entanto, Anchial sempre foi capaz de escapar por uma lacuna pouco antes de poderem completar o cerco. Isso não foi apenas uma coincidência. As postagens do fórum feitas por Germinal, basicamente deram a Anchial informações gratuitas sobre os movimentos das tropas inimigas. Germinal não sabia da existência dos fóruns, embora não houvesse nenhuma maneira dos jogadores saberem que um NPC poderia ver suas postagens. O grupo de Anchial continuou escapando pelas aberturas entre suas forças, e Germinal não tinha ideia de como a informação estava sendo vazada. Germinal não poderia saber que seus próprios inumanos eram os que os arrastavam para baixo. Tudo o que isso fez foi convencer ainda mais o líder Germinal do poder de Anchial de prever o futuro. Anchial não tinha medo de ficar sem mensagens para ler. Devido ao recente aumento de sua popularidade entre os jogadores, as postagens sobre ele basicamente dominaram os fóruns do planeta Aquamarine. Revelar a própria identidade também deu um impulso à sua imagem. Comparado com o rosto pouco inspirador de tio de meia-idade do Black Phantom, o visual atual de Anchial era basicamente de príncipe, e ele foi capaz de capturar os corações de incontáveis jogadoras. Houve um monte de comentários do tipo bem, olá, lindo, que começaram a aparecer nos fóruns. Um personagem de nível boss que manipulava a guerra, nos bastidores, na verdade parecia tão jovem e bonito. Essa mudança finalmente ajudou Anchial a conquistar fãs femininas. Deve-se saber que, em seus dias de Black Phantom, todos aqueles que o perseguiram eram apenas um bando de caras jogadores fedidos, peludos, de sangue quente. No entanto, o entusiasmo dos jogadores sobre este assunto excedeu em muito as expectativas de Anchial e, após o choque inicial, a direção das conversas nos fóruns começou a ficar estranha. Muitos dos jogadores tinham visto Anchial trazendo uma dupla de irmãs com ele quando ele escapou das emboscadas de Germinal. As discussões sobre isso explodiram de repente. Por que ele traria 2 garotas ao correr para salvar sua vida? Tem alguma dúvida? Deve ter sido por amor. Então, um jogador que deixou sua imaginação voar pelos seus postou esta história. Eu já fui uma cobaia. Fui torturado e passei por um sofrimento inimaginável sem fim em um lugar infernal. Ela era minha única fonte de luz. Cada vez que eu via sua figura alta e rosto gelado, a dor que sentia por todo o meu corpo desaparecia de repente. Embora eu fosse apenas uma cobaia, e ela nunca me poupou nem um sorriso, ver a fúria em seus olhos me ensinou o calor da primavera. Talvez seja assim quando o amor finalmente chega. Então, eu jurei, quando um dia eu escapar deste lugar, vou ficar mais forte e chegar ao topo. Quando esse dia chegar, estarei na sua frente e direi de todo o coração que eu te amo.
Quando viu esta postagem, Anxiao tossiu toda a bebida energética que estava em sua boca em ila. Que maldito pervertido, escreveu isso. De onde esse idiota pulou? Nunca me deixe ver você. Vou matar você de volta ao nível 1. Esta foi apenas uma das versões que os jogadores criaram. Outra pessoa escreveu sobre como Anxiao se apaixonou à primeira vista pela irmã mais velha e decidiu fugir com ela enquanto trazia a garotinha. Ou como Anxiao e a ruiva eram amantes para começar, e a garotinha era na verdade sua filha secreta. Alguns até alegaram que as irmãs já eram mulheres de Anxiao, mas foram levadas pelo malvado líder Germinal. Para recuperar o que era dele, Anxiao havia seguido o caminho da vingança, eventualmente causando toda essa guerra por amor. Basicamente, a imaginação das pessoas era infinita. Oh, nunca pensei que você fosse assim, fantasma negro. Então, somos todos iguais. Ufa, a menina é a melhor. A irmã mais velha é onde está? Exatamente quando Anxiao estava com dor de cabeça por causa de todas essas histórias, ele descobriu que os jogadores haviam lhe dado 2 novos apelidos. Fantasma Negro, o Mulherengo. Técnico An, seu cavaleiro de armadura brilhante. Anxiao estava em conflito. Embora não fosse sua intenção original, sua popularidade ainda aumentou. Por causa disso, era normal que personagens com alguma sujeira fossem mais propensos a serem comentados pelos jogadores. Embora minha imagem entre os jogadores não seja o que eu pretendia, pelo menos estou ficando cada vez mais famoso. Anxiao só conseguia ficar otimista. A maioria dessas postagens não foi feita a sério. Essas pessoas devem ter causado problemas por causa da popularidade que ele era. A revelação aumentou significativamente sua popularidade com os jogadores, mas seus pontos de lenda na interface estavam demorando um pouco para serem atualizados. De repente, uma nova postagem chamou a atenção de Anxiao. Todo mundo, olhe. Recebi uma nova missão. É uma operação de cerco em grande escala desta vez. Pedido para os membros do grupo me carregarem. Um jogador do Germinal postou os detalhes de sua missão, e a foto do mapa que ele anexou mostrou uma força enorme que estava no que era supostamente a rota de fuga atual de Anxiao. Este grupo de forças germinais era diferente de tudo que eles já tinham visto. Ele bloqueou completamente todas as aberturas possíveis que Anxiao poderia usar. A expressão de Anxiao ficou pesada quando ele viu a postagem. Isto é mal. Ponto. As forças de cerco estão em vigor. Levará mais 6 horas antes que eles façam contato com o Anxiao. Quantos homens nós temos? O líder germinal perguntou em uma voz grave. Senhor, mobilizamos um total de 80 executivos de alto escalão, 600 supersoldados e vários milhares de tropas de infantaria blindada. Existem também mais de 300 tanques e 30 helicópteros de ataque. Sinto muito, senhor, mas isso foi tudo que pudemos reunir. As 6 nações estão atualmente aplicando pressão em todas as frentes e estamos no limite. Estrondo. O líder bateu violentamente na mesa e rugiu. Se não fosse por aqueles bestardes das 6 nações, este cerco já estaria completo. Zero deve ter feito um acordo com eles. Já fixamos nele 4 vezes, mas todos os nossos mísseis foram interceptados pelas 6 nações. Agora que nossas forças estão posicionadas, as 6 nações terão que conduzir suas tropas bem no meio do meu território se quiserem nos impedir de pegar Zero. Ordene que as tropas comecem a se aproximar dele. Mesmo que ele possa prever o futuro, ele ainda será forçado a enfrentar nossas tropas. O líder germinal não mediu esforços para eliminar Anxiao. Ele já havia aprendido a lição com as inúmeras vezes que Anxiao escapou de suas armadilhas até então. Agora, o novo grupo de tropas foi colocado bem ao redor de sua rota de fuga, e ele finalmente prendeu o traidor Bestard. O líder acreditava que, mesmo que Anxiao fosse capaz de prever que tudo isso acontecesse, não havia nada que ele pudesse ter feito para impedir que o cerco fosse concluído. Ele sacrificou os esquadrões anteriores que perseguiam Anxiao para direcioná-lo a este caminho. As forças circundantes nas planícies seriam um movimento decisivo do líder para acabar com as coisas de uma vez por todas com Anxiao. Zero é muito forte, apenas os executivos mais velhos podem terminar o trabalho. Quantos deles foram com as tropas? Perguntou o líder. 5 no total. Aqui estão os arquivos deles, respondeu o assistente rapidamente. O líder deu uma olhada e acenou com a cabeça. Esses idosos podem ser considerados a força mais forte da organização. Até ele teria que ter cuidado com eles em uma luta.
A força deles já havia atingido um certo nível e seria o suficiente para enfrentar Anxiao. Com 5 deles juntos, até o líder levaria algum tempo para sair por cima. Desta vez, o líder estava confiante de que Anxiao finalmente seria cuidado e deixou escapar um brilho maligno em seus olhos. Capítulo 254, Separação. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. A noite chegou e 2 raios de luz se moviam pelas planícies. Anxiao e seus companheiros fugiram da perseguição das tropas. As planícies estavam silenciosas e eles só podiam ouvir o zumbido baixo do motor exausto. Encoste, disse Anxiao de repente. Ila balançou a cabeça em desacordo. Acabamos de fugir das tropas. Se pararmos agora, eles logo nos alcançarão. Estamos indo para uma armadilha. O caminho à frente foi fechado. Não haverá lugar para fora. Anxiao encolheu os ombros. Ila deu um pulo. O que? Como você sabia? Mas ela se lembra de ter ouvido que Anxiao poderia prever o futuro, então ela retirou sua pergunta. Os 2 haviam forçado a saída do quartel-general e, após os dias agitados e estressantes, ela confiou em Anxiao de todo o coração. Ela parou o jipe. E o silêncio tomou conta da cena. Se a organização germinal cercou as planícies, eles com certeza se moverão para dentro e nos confinarão em uma área menor. Agora temos 2 opções. Primeiro, nós abrimos nosso caminho antes que eles coloquem suas forças sobre nós. Ou segundo, esperamos por nossa oportunidade. Se arrastarmos isso por muito tempo, nossa área de movimento será menor e nossa chance de sobreviver será ainda menor. Disse Ila, hesitante. Teremos uma chance se rompermos o cerco. A armadilha que eles montaram desta vez é forte e segura. Todas as tropas estão próximas umas das outras e não há espaço ou oportunidade onde possamos passar por elas. Mesmo se voltarmos por onde viemos, ainda não podemos escapar. Anxiao balançou a cabeça. Essa foi a análise feita por um jogador que postou essas informações nos fóruns. A missão, Team Circlement of Plains, era a maior missão da organização germinal e era uma missão na série de batalhas, então mais e mais jogadores se juntaram. Há uma chance de que possamos quebrar a armadilha deles, mas o risco é muito alto, e não seremos capazes de proteger sua irmã. Mas o que você disse estava certo, ficar esperando também é ruim para nós. Depois que Anxiao analisou a situação, Ila permaneceu em silêncio e tentou pensar em um novo método. Embora Aurora não conseguisse entender o que Anxiao dissera, ela percebeu que a atmosfera era séria e densa. Ela então agarrou a manga de Ila. O rosto sério de Ila relaxou e ela deu um tapinha na cabeça de Aurora. Não foi o fim. Não importa o quão perigosas e desafiadoras fossem as circunstâncias, ela nunca desistiria. Quando ela era a organização germinal, Ila estava fria como um iceberg. Mas depois que Anxiao mostrou esperança de que ela poderia salvar sua irmã da prisão, ele lentamente destruiu sua personalidade fria e ocasionalmente mostrava seu cuidado e gentileza para com os outros. Embora, na maioria das vezes, ela ainda exibisse uma expressão sem emoção. Ila olhou para trás e perguntou, você tem alguma ideia? Eu preciso fazer algumas ligações. Anxiao tinha um plano se formando lentamente em sua cabeça. Ponto. Zumbido. O computador do líder recebeu uma ligação. Quando ele viu a notificação, suas pupilas se contraíram de repente. Era 0. Por que ele está me ligando? O líder ficou chocado e gritou com seu assistente, rastreie sua localização agora. O assistente rapidamente chamou técnicos de comunicação para rastrear o sistema de comunicação. O líder então aceitou a chamada. O rosto de Anxiao apareceu na tela e o líder mostrou uma intenção assassina em seus olhos. Anxiao também não falou e eles se encararam por um tempo. Mesmo que estivessem olhando através de uma tela, eles podiam sentir a hostilidade intensa um do outro. Depois de um tempo, Anxiao iniciou a conversa. Há quanto tempo? Não é tarde demais para você implorar por misericórdia. O líder respondeu friamente. Ele percebeu que Anxiao já sabia que estava preso no cerco e não conseguia encontrar uma maneira de escapar. Foi por isso que Anxiao chamou diretamente seu inimigo mortal para tentar algum truque mesquinho. Pelo que ele entendia, não havia nada sobre o que conversar. O líder era o que estava em melhor posição, e Anxiao era apenas um cachorro vadio que ele podia pegar quando quisesse. Você ainda se lembra do nosso segredinho, quando eu disse que destruirei sua organização? Anxiao perguntou em uma voz lenta e clara. Você era tão arrogante,
E eu nunca fui aos seus olhos. E agora, sozinho levei sua organização à beira da destruição e você não pode mais me ignorar. Agora, você gasta toda a sua energia e recursos tentando me matar. Você não se arrepende. Por que você não tenta me persuadir com sua pequena ideologia extravagante? Então, talvez, vou ouvi-lo e me entregar. O líder respirou fundo quando Qian Xiao disse atingiu seu coração. A única coisa que o líder queria fazer era dar um soco no rosto de An Xiao. A ideologia da organização germinal era derrubar as 6 nações, e os inimigos finais do líder eram o regime e o país. No entanto, toda sua ambição foi destruída por um mero traidor. O líder não podia deixar de lado essa vergonha gritante. Poupe seu fôlego. Eu sei que você pode dizer a situação em que está, e agora você decidiu ligar e tentar alguns truques mesquinhos, certo? Você acha que pode me parar com apenas aquelas poucas tropas? O líder riu em seu coração. An Xiao percebeu que estava sendo cercado. Então, ele acreditava que An Xiao estava apenas tentando ser duro. Com o poder de prever o futuro, você tem nos enganado, mas desta vez, seu poder não o salvará mais. O líder bufou. Quando você não tem para onde correr, me pergunto se você vai sorrir como está agora. O líder notou o assistente ao lado, dando a entender que o canal de comunicação estava seguro, portanto não havia como localizar o local preciso. Se fosse esse o caso, não havia necessidade de perder tempo, conversando com An Xiao. Assim que o líder decidiu desligar a ligação, An Xiao disse repentinamente, então, por que você só envia seus homens para me matar? Você está com muito medo de me enfrentar pessoalmente? O líder estremeceu e deu um sorriso irônico. Você não quer mais viver, quer? Ainda é arrogante, não é? An Xiao riu. Bem, você só parece poderoso na superfície, mas no fundo do seu coração, você é um covarde e nunca me enfrentará sozinho. Quer lutar comigo, hein? Você vai morrer antes de ter a chance de ver meu rosto novamente. O líder bufou e desligou a ligação. Ponto. Não recebi nada de útil. An Xiao desligou o tablete e deu um suspiro. Além de tentar descobrir a intenção do líder, ele também se comunicou com a equipe de escolta das 6 nações. A boa notícia era que o reforço das 6 nações havia chegado ao lado leste das planícies. Eles haviam se infiltrado na linha de defesa da organização germinal sem serem detectados. Eles chegariam ao cerco no dia seguinte para fornecer suporte de combate para An Xiao. An Xiao de repente recuperou a confiança e marcou um horário para um encontro. Com os reforços como as na manga, a operação ficou muito mais segura. Mesmo se ele e Ila não conseguissem escapar do cerco, pelo menos eles receberiam apoio. Portanto, não seria uma perda de tempo e recursos. Os reforços consistiam em super-humanos que eram os melhores dos melhores nas 6 nações. Não se pode subestimar suas capacidades. Começaremos a operação amanhã à tarde, mas não podemos trazer sua irmã conosco. Não teremos energia e consciência para proteger sua segurança. Se pudermos escondê-la no cerco, podemos lutar sem nos preocupar com a Aurora, disse An Xiao. Surpreendentemente, Ila concordou. Trazer a Aurora só aumentaria o risco desnecessário, e o cerco poderia ser um espaço seguro temporário sem nenhuma batalha. Se eles pudessem romper o cerco, eles poderiam atrair toda a atenção. Claro, eles tinham que encontrar uma maneira de trazer a Aurora de volta, e isso representaria muitos problemas no futuro, mas nessas circunstâncias, a Aurora apenas os impediria, e esta era a melhor opção que eles poderiam escolher. Irmã, devo ficar aqui? A Aurora olhou para cima e seus grandes olhos olhando para Ila. Nós estamos deixando você apenas por um momento. Isso é mais seguro para você. Embora doesse a Ila deixar a Aurora em paz, ela sabia que essa era a única maneira de mantê-la segura. A Aurora olhou para baixo e cobriu os olhos. Eu farei o que você disser. Eu sinto muito. Ila sentiu uma agulha perfurar seu coração e puxou a Aurora para seu abraço. Depois de procurar por um tempo, eles encontraram uma caverna natural. An Xiao cavou a terra para criar um espaço maior e fortificou a estrutura. Em seguida, ele cobriu a caverna com material camuflado e fechou a entrada da caverna, deixando 80% da comida e recursos com a Aurora. Capítulo 255, A Tática Oculta. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. A comida que deixamos para você deve durar cerca de 5 dias. Tente salvar o máximo possível. Se você ouvir qualquer tropa da organização germinal, não faça nenhum som, disse An Xiao.
Aurora assentiu em silêncio. Ela selecionou e escondeu o rosto nos joelhos enquanto olhava para as costas de Anxiao e Ila. Irmã, estarei esperando. Ila parou por um segundo, respirou fundo e começou a andar novamente. Anxiao terminou de cobrir a caverna e observou a localização. Ele deixou Ila dirigir enquanto se sentava no banco de trás e limpava a cauda do carro, certificando-se de que a organização germinal não pudesse seguir a trilha até onde a Aurora estava escondida. Depois de chegarem à estrada principal, Anxiao voltou para o banco do passageiro. Ila olhou para Anxiao e perguntou, você acredita que vamos sobreviver? Anxiao acenou com a cabeça. Eu nunca usaria minha vida para apostar em algo em que não tenho certeza. Ila ficou quieta por um tempo, depois respondeu, se eu morrer na batalha, por favor, ajude-me a cuidar de minha irmã. Com a sua força, as chances de você sobreviver são muito maiores do que as minhas. Se você falar mais nesse tom, acho que verá morte logo depois da esquina, disse Anxiao com seus olhos mortos, que não mostrava há algum tempo. Mesmo que Anxiao zombasse dela, ele entendia os sentimentos de Ila. Para Ila, cada passo que ela deu estava à espreita com perigo. Ela não era tão forte quanto Anxiao, e o futuro era incerto. Sua irmã foi a única razão pela qual ela teve a perseverança de passar por todas as dificuldades, e ela cuidou de Aurora de todo o coração. Ela estava até disposta a sacrificar sua vida por Aurora, e foi por isso que ela começou a desenvolver uma visão pessimista de seu próprio destino. Mas a declaração de Ila também mostrou sua total confiança em Anxiao, e esse era o objetivo original que Anxiao tinha antes de intervir neste evento. Eu contatei os reforços das 6 nações. Eles já estão por perto e decidimos um lugar para nos encontrarmos amanhã. Se falharmos na violação amanhã, ainda vamos voltar, mas se tudo correr bem, provavelmente, podemos sair daqui antes de nos encontrarmos com os reforços. Acredito que sim. Ila olhou para Anxiao e nunca mais falou. Ponto. 1 hora depois, o veículo parou em uma colina obscurecida. Ainda faltam cerca de 10 horas para nos encontrarmos com os reforços. Romperemos o cerco no leste. Este é o plano. Anxiao tirou o Viper e colocou na frente de Ila. Você vai usar este terno na batalha, amanhã. Nessas 10 horas, você deve dominar todos os controles e armas do traje. Ila ficou pasmo. E se você? Para superar o cerco, devemos criar o caos. Eu irei explodir seus veículos e munições. Eles estarão preparados para minha capacidade de mudar a aparência, mas também têm um poder de invisibilidade. O que Anxiao disse foi naturalmente o cartão de personagem de Dion, que ele havia usado uma vez na sede. Ele entendeu. Então, vou usar o traje mecânico para agir como se fosse você e atrair a atenção do inimigo porque você é o alvo que eles querem matar. Anxiao acenou com a cabeça. Essa estratégia aproveitou a mentalidade da organização germinal. Mesmo sendo apenas um truque de forma alguma genial, o plano seria eficaz. Ele ajustou a armadura mecânica, abriu acesso para Ila e ajudou Ila a colocá-la. Foi uma sensação totalmente nova depois que ela vestiu o traje mecânico. Através da tela, ela observou o mundo exterior como se tivesse entrado pela porta do novo mundo. Ila tentou se mover com a armadura, mas logo sentiu o peso denso da armadura. Ela ouviu um Anxiao e tentou aprender os confusos controles do traje. Que design complexo! Você fez tudo, isso? Ila tinha um leve tom de surpresa em sua voz. O que? Você achou que o terno caiu do céu? Anxiao respondeu. Anxiao percorreu as manobras do Viper com Ila. Ela sabia que tinha apenas 10 horas para aprender, então estava extremamente focada. Anxiao não precisava de Ila para realmente dominar os controles. Ele só precisava que Ila ficasse firme por um tempo na frente dos inimigos. A escuridão desapareceu quando o sol nasceu no leste. O tempo voou, pois eles não perderam tempo treinando para a batalha. Nenhum deles dormiu naquela noite. Quando Anxiao percebeu que já estava amanhecendo, ele disse, está na hora. Não há necessidade de você tirar o traje. Lembre-se do plano e não cometa um erro. Ponto. O cerco em torno da planície era como uma rede de pesca que cobria todas as rotas. A segurança era mortal, e as tropas estavam espalhadas em todas as direções, aguardando o comando do quartel-general. À medida que o cerco fechava, a linha de defesa ficava ainda mais densa, dificultando a passagem. Além disso, havia tropas de reforço móveis que poderiam fornecer rapidamente assistência em qualquer combate.
No lado leste do cerco, um grande número de veículos estava parado e marchava lentamente enquanto os soldados ficavam do lado de fora dos carros, examinando cada movimento nas planícies. Devin era o oficial executivo desta tropa. Ele não era um executivo sênior, mas tinha poderes de esper que fortaleciam seus músculos. Durante o combate, seus ossos viriam à superfície e cobririam seu corpo. Seu corpo inteiro cresceria e se tornaria 2,5 metros de altura, com uma armadura de esqueleto, aumentando muito sua força e resistência. Mesmo que essa habilidade do esper fosse poderosa e ameaçadora, o inimigo era o notório Black Phantom. Devin não tinha confiança em pará-lo. Espero que aquele cara não tente violar do meu lado. Nunca serei capaz de impedi-lo, Devin orou em seu coração. Os diretores executivos de sua equipe também se sentiram da mesma forma. Com a destruição da organização germinal, algumas pessoas perderam parte de sua lealdade à organização e começaram a afrouxar durante sua missão e protocolo. Este foi o ciclo vicioso do lado que perdeu a guerra. Somente as pessoas que viam a organização germinal como sua religião e salvadora não perderam sua lealdade, e esses grupos de pessoas da velha era que queriam derrubar as 6 nações. Tudo o que eles queriam era ir para a guerra com as 6 nações sacrificando suas vidas. Quanto mais mortal a guerra, mais aliviado seu ódio ficaria. De repente, o soldado batedor gritou, há movimento no lado sudeste. Um veículo está se aproximando em alta velocidade. A tropa inteira olhou e viu um jipe avançando pela areia e poeira. Eles rapidamente perceberam que o motorista estava vestindo o traje mecânico preto escuro. Atenção! Um inimigo apareceu. Por que eles escolheram romper aqui? Devin estava nervoso e não parava de pensar em como ele era azarado. Ele até pensou em fugir. Anxiao já havia matado mais de 1 dúzia de oficiais executivos e não queria ser a próxima vítima. De repente, um tanque disparou contra o jipe. Bang! O som era mais alto do que um trovão, e a fumaça e as chamas explodiram ao redor do jipe. O jipe sacudiu violentamente e evitou os projéteis e a explosão. Depois que o jipe estava a 500 metros de distância do inimigo, ele finalmente foi atingido por um projétil de arma, e o jipe explodiu em pedaços. Ao mesmo tempo, Ila saltou com o traje mecânico, ativou as botas eletromagnéticas e avançou com uma velocidade ainda maior. Ila estava mais ágil com o novo traje. Ela se esquivou de todas as balas que vinham em sua direção e disparou suas metralhadoras direto no inimigo. Confrontos, explosões, gritos e gritos. O campo de batalha estava um caos. A batalha ficou mais intensa. A situação foi imediatamente relatada ao quartel-general, e a batalha foi claramente mostrada na tela. O líder saltou depois de esperar, desesperadamente por informações. Ele finalmente apareceu. O líder gritou: envie a equipe de resposta rápida como reforços. Diga a todos para fechar o cerco com o lado leste sendo o centro. As outras tropas receberam o comando e começaram a se mover. O líder olhou atentamente para a formação em mutação, e o cerco rapidamente se fechou no lado leste como se fosse uma gaiola fechando todas as rotas de fuga. A vitória é minha. No lado leste das planícies, Ila continuou lutando com o traje, criando muita destruição. Para fingir ser Anxiao, Ila não usou seu poder esper e apenas lutou com o traje. Ela não era mecânica, e Ila não poderia liberar o verdadeiro poder do traje. Ainda havia muitas habilidades e armas que ela não podia usar, então ela só lutou com o modo de batalha básico. Ela ficou exausta muito rápido. Os soldados comuns não podiam impedi-la, então era hora do oficial executivo se levantar. Craque! Craque! O som do osso quebrando explodiu quando Devin começou a se expandir. Os ossos se projetaram e formaram sua armadura de esqueleto, e ele era tão alto quanto um pequeno gigante. Devin suprimiu seu medo e ansiedade enquanto balançava o punho para Black Phantom. Seus punhos se chocaram e desencadearam uma onda explosiva. Bang! Tanto poder! Ila prendeu a respiração e quase não parou. Ela não tinha força suficiente ou afinidade com a máquina com o traje. Com apenas as estatísticas básicas de combate, ela mal conseguia conter o poder de Devin. Devin estava preparado para morrer, mas ficou surpreso por ainda estar de pé. E Black Phantom parecia ter sofrido danos com seu soco. Por que ele está tão fraco? Devin questionou em sua mente. Capítulo 256. Explicação. 1. Tradutor. Atlas Studios Editor.
Atlas Studios Devin sondou cuidadosamente seu oponente com fintas no início da batalha. No entanto, sempre lutando por um tempo, ele descobriu que Black Phantom não era tão forte quanto ele tinha sido levado a acreditar. O lendário Black Phantom não é nada. Eu não estava preocupado por nada. Devin ganhou um impulso de confiança e começou a atacar sem reservas. A batalha entre o gigante musculoso e o traje mecânico blindado fazia com que um som constante de punhos se chocando fosse ouvido. Os outros executivos da Germinal que seguiram Devin começaram a perceber que Devin estava realmente começando a ganhar a vantagem na luta, e todos ficaram surpresos. Quando o capitão se tornou tão forte. Não, olhe. É o fantasma negro que ficou fraco. Mesmo alguém tão forte como ele não pode lutar em seu estado de pico depois de escapar por tanto tempo. Ele está no seu ponto mais fraco agora. O grupo de executivos também foi fortalecido e não teve mais medo. Eles avançaram um após o outro para atacar Black Phantom. Com base em quanta atenção, o líder deu a Anxiao, capturá-lo definitivamente contaria como uma grande conquista. Pegue-o enquanto ele está fraco. A batalha entre este grupo de super-humanos causou estragos nos arredores, criando valhas enormes em todos os lugares. As tropas não estavam apenas assistindo enquanto eles disparavam sempre que Black Phantom mostrava uma abertura. Ele estava lutando por sua vida e perdendo terreno a cada segundo. Ela só conseguiu cerrar os dentes ao receber golpe após golpe de todas as direções. Se ela estivesse usando seu estilo de luta usual, ela nunca teria deixado seus inimigos atacá-la assim. Se não fosse pelas capacidades defensivas de Viper, ela já teria mordido a poeira há muito tempo. Os olhos do líder Germinal brilharam. O estado dele está piorando ainda mais. Agora, definitivamente o pegamos. O líder originalmente só queria usar os 5 executivos seniores para protelar Anxiao. No entanto, a força de Anxiao agora estava se deteriorando a cada segundo. Deve ter sido causado pela pressão acumulada durante o escape. Quem é este executivo? Ele tem potencial, disse o líder. O assistente procurou apressadamente as informações e respondeu, o nome dele é Devin E. Nenhuma conquista notável até agora. O líder zombou e respondeu, estamos em guerra e cada soldado forte é um ativo importante. Perdê-lo seria um verdadeiro erro de nossa parte. Ponto. Sublinhado a carta Character Summon foi usada. Uso atual, 22 o cartão logo desaparecerá. Sublinhado quando Ila teve toda a atenção das forças germinais, Anxiao se esgueirou para o meio das tropas e estava ocupado plantando explosivos embaixo de cada veículo germinal. A habilidade adquirida com a carta de personagem de Dion foi extremamente eficaz, e nenhum único soldado percebeu o que ele estava fazendo. Era como se ele tivesse desaparecido no ar bem na frente deles, mas Anxiao ainda estava sendo o mais cuidadoso possível, já que entrar em combate cancelaria imediatamente o efeito de ocultação. Esta é uma habilidade adequada para ladrões. Não admira que Dion fosse capaz de roubar informações confidenciais com facilidade. Ele provavelmente até foi a alguns lugares bons com essa habilidade. Droga. Anxiao estava com um pouco de inveja. Ele também cobiçou algum tipo de habilidade de invisibilidade quando era jovem. Foi até mesmo um de seus 33 objetivos de vida em um ponto. Só tinha sido riscado da lista depois, quando ele já tinha ganhado uma quantidade razoável de experiência. Sob o manto da invisibilidade, os sentidos de Anxiao em relação ao ambiente eram completamente diferentes. Era como se uma nuvem espessa cobrisse tudo ao seu redor, e parecia bastante surreal. A sensação de estar invisível lembrou um filme antigo que ele assistiu. Ele lembrou que era chamado de Anel do Senhor ou algo assim. As tropas vizinhas tinham um número limitado de veículos e Anxiao terminou rapidamente de colocar todos os explosivos. Ele só deixou alguns carros para serem usados para escapar mais tarde. Ainda faltam 2 minutos para minha invisibilidade. Só preciso esperar a explosão e roubar um carro para escapar. Tudo até agora tinha ocorrido conforme planejado. Anxiao voltou ao limite da batalha e viu que Ila estava sendo espancado em todas as direções lamentavelmente. O processo que ela não conhecia não foi capaz de oferecer muita ajuda para resistir a todos aqueles executivos. Anxiao pegou um comunicador que estava conectado ao fone de ouvido dentro da armadura e disse suavemente, estou cerca de 80 metros, ao norte de sua posição. Uma grande explosão ocorrerá em alguns momentos. Corre em minha direção imediatamente depois e tire o traje comigo. Há um carro blindado aqui para nós escaparmos.
Embora ela não pudesse vê-lo, ela ouviu suas instruções. Anxial começou a contagem regressiva. 10. 5. 3. Ele pressionou o botão. Estrondo. Foi como se o chão tremesse por um segundo. Como uma erupção vulcânica, pilares flamejantes ergueram-se no céu enquanto todos os veículos blindados explodiam um após o outro. Uma onda de calor passou e trouxe consigo uma tempestade de poeira. Incontáveis soldados comuns foram instantaneamente derrubados. As forças germinais ficaram paralisadas de choque. Porque tudo explodiu de repente. Usando o breve momento de caos, Ila correu para a posição de Anxial através das nuvens de poeira. Ela rapidamente tirou o terno e trocou com Anxial. Anxial correu enquanto vestia o terno. Todo o processo demorou apenas cerca de 3 segundos. Anxial já havia cumprido sua missão com a invisibilidade, e continuar a deixar Ila usar o terno seria apenas um desperdício. A última vez que Anxial modificou o traje, ele adicionou um dispositivo auxiliar para ajudar a equipá-lo e retirá-lo, tornando-o muito mais conveniente. Ila sentou-se no banco do motorista do carro e ligou o motor. No entanto, a poeira e a fumaça se dissiparam neste momento, e as forças germinais mais uma vez viram a figura do fantasma negro. No entanto, ninguém sabia que, desta vez, era o negócio real. Nem pense em correr. Devin rugiu furiosamente e balançou o punho. Sua grande e musculosa forma saltou e sacudiu o chão brevemente. Seu talento lhe permitiu fortalecer sua estrutura esquelética, tornando-a forte e pesada como aço. A força de seu talento foi combinada com uma habilidade ativa quando ele lançou um punho em seu inimigo. Com base nas trocas anteriores, ele já havia descoberto que Black Phantom não poderia quebrar sua defesa de forma alguma. E ele nem se preocupou em proteger seu corpo desta vez. Tudo bem se você pensou que poderia intimidar Ila, mas agora você quer fazer o mesmo comigo? Os olhos de Anxial focalizaram e ele ativou Surging Mechanical Force, e Overload. A mini forno de reação de fogueira em suas costas queimou em um vermelho brilhante e começou a fazer sons como os de uma turbina enquanto o poder do traje aumentava exponencialmente. Uma peça de máquina só se tornaria realmente poderosa nas mãos de um mecânico. Enquanto Devin balançava o punho, cheio de confiança de sua luta anterior com Black Phantom, ele de repente percebeu que seu inimigo atual estava liberando uma quantidade inacreditável de pressão assassina. Ele imediatamente sentiu uma rajada de vento frio na nuca. Este Black Phantom era, drasticamente diferente daquele contra o qual ele lutou apenas um minuto atrás. Perigo. Perigo extremo. Devin ficou chocado e sentiu arrepios subindo por todo o corpo. No segundo seguinte, tudo que viu foi um flash repentino antes de um braço que viajou tão rápido que deixou para trás imagens residuais baterem sua cabeça. O que se seguiu foi uma força explosiva no topo de sua cabeça antes que todo o seu corpo se espatifasse no chão como um saco de lixo. Bang! Seu crânio, que era forte como aço sólido, se partiu em pedaços como se fosse feito de vidro. A mão esquerda de Anxial segurou firmemente a cabeça de Devin e o prendeu no chão. O gigante musculoso não conseguia se libertar, por mais que tentasse. Assim como um chefe segurando um peixe na tábua de cortar, a mão direita de Anxial inchou com o sistema muscular do traje e ele bateu outro punho nas costas de Devin enquanto ativava o dispositivo de repulsão, fazendo com que uma onda de fumaça e poeira se espalhasse com os dois no centro. Crack! A estrutura do esqueleto de Devin explodiu e o sangue espirrou em todos os lugares antes que todo o seu corpo afundasse no chão. O executivo da Germinal há muito caíra inconsciente. A interface de batalha mostrou que Devin havia recebido danos críticos e estava atualmente em um estado atordoado. Rapaz, você veio atrás do oponente errado. Anxial balançou o braço algumas vezes enquanto observava os pedaços de osso e crânio espalhados por toda parte. Esse talento é bastante interessante. Ele foi capaz de fortalecer seus ossos. Devin estava apenas no nível 40 e poucos, e sua força não significava nada na frente dele. Xiao levou menos de 3 segundos para colocá-lo no chão. Os outros que se prepararam para avançar apenas um momento atrás diminuíram o passo em confusão. Apenas meio minuto atrás, Devin ainda estava duro com ele, mas agora ele tinha sido atendido em apenas uma única troca. Por que houve uma mudança tão grande? Era como se fosse uma pessoa totalmente diferente. O fantasma negro de antes tinha lutado como um novato em comparação com este atual, cuja presença por si só atrapalhava aqueles ao seu redor.
O grupo de executivos da Germinal queria se apressar mais cedo para tirar vantagem do estado enfraquecido do Black Phantom, mas agora ninguém ousava dar mais um passo à frente. O líder viu tudo isso se desdobrar pela tela e só pôde sentir uma bola de fogo na parte de trás de sua garganta. Era como se alguém tivesse derramado água gelada sobre ele quando ele estava começando a ficar animado. Capítulo 257, Quebra, 2, Tradutor, Atlas Studios Editor. Atlas Studios. A víbora usada por ele era o verdadeiro fantasma negro. A mudança drástica na força de seu oponente fez com que as forças germinais afundassem no caos temporário. Anxial aproveitou a chance e saltou para dentro do carro. Ele imediatamente acelerou e decolou. O carro era como um touro solto e simplesmente saiu do cerco com violência. Os soldados germinais ainda desconfiavam das ordens de seu líder e tentaram persegui-los. No entanto, Anxial já havia armado o carro com armas de longo alcance e eles foram capazes de atirar em todos os perseguidores. Como a maioria dos veículos havia sido explodida por seus explosivos, houve apenas alguns do que conseguiram persegui-los, enquanto o resto foi logo deixado para trás. A jornada à frente foi tranquila e isso levantou o ânimo de Ila, apesar de seu cansaço. Conseguimos sair. No momento em que Anxial ouviu aquela frase, ele soube que algo estava acontecendo. Assim como ele pensou, assim que Ila terminou a frase, 3 helicópteros falcões negros apareceram no horizonte e foram direto para eles. Esta é a força-tarefa de resposta instantânea da Germinal. A expressão de Ila tornou-se grave. Felizmente, há apenas 3 dos helicópteros. Com seu poder de fogo limitado, podemos chegar perto o suficiente para eu cuidar dos pilotos diretamente com meus poderes. Zumbido. O radar embutido do Viper de repente soou um alarme ao captar 5 sinais de vida extremamente fortes nos helicópteros. Todos esses indivíduos tinham muito mais de 50 LV e eram a força militar mais poderosa da Germinal. Todos os 3 helicópteros foram construídos para transportar pessoal de combate e, agora que estavam sendo perseguidos por 5 pessoas de alto nível semelhante, não havia como escapar facilmente. Anxial sentiu-se subitamente deprimido. Ah, algo de errado com você? Por favor, pare de falar já. Você quer morrer tanto assim? Anxial gritou para Ila. Então, sem uma única demora, puxou seu rifle de precisão Ghost e atirou no helicóptero mais próximo. Um raio de luz azulada acompanhou a bala quando ela disparou para fora do cano e desenhou uma linha no céu como um raio horizontal de raio. No entanto, o sempre confiável rifle de precisão não encontrou sua marca desta vez. A bala carregada parou na frente do helicóptero como se uma mão invisível tivesse agarrado no ar. Tipo de campo de força. Pelo menos LV-50. O coração de Anxial afundou ao saber que as coisas não estavam parecendo bem. Uma soldado de meia-idade em uniforme de combate colocou a cabeça para fora de um dos helicópteros. Anxial deu um zoom usando a interface de Viper e viu que ela tinha uma aparência mediana, uma cicatriz feia que cortava seus lábios e cabelo curto. Ela ergueu a mão e apontou para o carro no chão. Anxial então sentiu o carro tremer. Não, isso não estava certo. Era o chão que tremia. O solo a cerca de 50 metros do carro começou a vibrar como se fossem ondas no oceano e, de repente, um grande pedaço de solo se ergueu, na frente do carro, formando uma rampa. Ila não foi capaz de evitá-lo a tempo e dirigiu bem em cima dele. A mini plataforma era estreita demais para as rodas do carro, então o carro ficou preso de cabeça para baixo enquanto as rodas pararam de girar lentamente. As 2 pessoas no carro quase voaram com a parada repentina. Ao mesmo tempo, os helicópteros sobrevoaram e lançaram seus mísseis contra o veículo encalhado. Anxial e Ila abandonaram o carro apressadamente. Estrondo. Tanto o carro blindado quanto as pedras ao redor foram explodidas em pedacinhos. Peças de metal e sujeira voaram em todas as direções. 5 pessoas pularam dos helicópteros, os executivos seniores. Eles imediatamente correram em direção à dupla. Cada um dos 5 tinha uma aparência drasticamente diferente, mas todos eles emitiam uma pressão intensa. Anxial e Ila caíram no chão acabando de se esquivar das explosões, e os tímpanos de Ila ainda zumbiam por causa disso. Ela lutou para se levantar, olhou para os 5 executivos e disse com os dentes cerrados, não posso acreditar que Germinal os enviou. Eles são a força de combate mais importante da organização e, exceto para missões extremamente urgentes, nem mesmo um deles aparece. Desta vez, todos os 5 vieram para nos impedir.
Estamos com um grande problema. Existem 2 Spears, Soul Shell de Geros e Artan de Ingris. Os 3 outros pugilistas. Calhe a boca e comece a correr. Sem esperar que ela terminasse, Anxiao decolou na direção oposta enquanto atirava nos executivos. No entanto, todas as balas foram interrompidas pelo executivo do campo de força. Ila o seguiu. Embora ela tivesse um par de pernas longas, ela ainda não era páreo para as botas eletromagnéticas ou ver de Anxiao. Como ele também não podia simplesmente deixá-la para trás, Anxiao agarrou a mão de Ila, aumentou a produção do sapato e a arrastou pela paisagem. Ajudar Ila significava que ele não poderia responder tanto aos executivos, mas como ainda era capaz de atrasar um pouco os executivos, foi mais do que suficiente para Anxiao. Temos reforços à frente. Espere um pouco mais e espere pela ajuda deles, disse Anxiao em voz baixa. Embora os reforços inimigos também chegassem em breve se eles demorassem muito, era sua única opção, pois já haviam perdido o carro e não podiam mais se livrar dos perseguidores. Ila virou o corpo e lançou um arco de energia vermelho escuro na direção dos executivos, mas isso a fez começar a tossir. Sua condição não parecia boa. Se não fosse pela situação terrível, Anxiao já teria tentado zombar dela. Me deixar para trás. Ila, com uma expressão vazia no rosto, de repente falou. Você está com o traje e certamente pode ultrapassar o transporte do inimigo. Apenas fuja sem mim. Eu sou apenas um fardo para você neste momento. Anxiao franziu a testa e ficou furioso com o que ela disse. Não me venha com essa besteira de auto-sacrifício. Quanto tempo você acha que pode até segurá-los? 10 segundos. 20. Qual é o ponto? Se você se atrever a soltar minha mão agora para ficar para trás para lutar, eu nem vou me preocupar em cuidar de sua irmã depois que você morrer. Você, Ila também ficou com raiva. Só então, ela começou a afrouxar o aperto na mão de Anxiao. No entanto, quando ela decidiu ficar para trás e ganhar tempo para Anxiao, ele a impediu com sua única fraqueza, sua irmã. Ila estava preocupada. Embora ela estivesse tentando se sacrificar pelo bem da irmã, Anxiao a estava ameaçando com a Aurora. Você não entende a situação? Se você simplesmente me deixar para trás, sua chance de escapar aumentará acima de 70%. Com o que você não está satisfeito? Eu não preciso que você me ensine isso. Deixe-me dizer uma coisa, você não vale tanto. Se as coisas chegarem a esse ponto, vou deixá-lo para trás sem pensar 2 vezes. Então, calhe a boca e apenas me siga. Não preciso de nenhum favor de sua parte, Anxiao respondeu sem nem mesmo virar a cabeça. Ila ficou pasmo. Ela deu um olhar significativo para as costas de Anxiao e se deixou ser arrastada sem dizer outra palavra, enquanto ocasionalmente disparava ondas de energia vermelha em direção a seus perseguidores. Os 5 executivos seniores foram um pouco mais rápidos do que eles e conseguiram alcançar a dupla após uma perseguição de 3 minutos. Agora que não adiantava mais correr, Anxiao voltou a lutar. Suas lâminas divididas de corrente magnética desenhavam arcos no ar. Suas luvas termoelétricas incisivas emitiam sons sibilantes ao atingir uma temperatura extremamente alta e seu rifle de precisão Ghost disparou rodada após rodada. Anxiao não fez reservas. A batalha feroz entre este grupo de super-humanos de alto nível destruiu os arredores. O poder do campo de força de Geros foi usado para explodir ondas de choque semelhantes a canhões que deixaram crateras no solo. Com ele também apoiando os outros executivos com campos de força do tipo defensivo, Anxiao teve dificuldade em tentar causar danos. Ingris transformou a terra em vários dragões que se chocaram brutalmente com Anxiao e Ila, formando ainda mais buracos no chão. Os 3 pugilistas lutaram enquanto seus punhos estavam imbuídos de uma força indizível e seus corpos estavam em chamas com energia. As ondas de choque de seus socos eram capazes de causar danos massivos. Ila fez o possível para reunir suas forças cada vez menores para cooperar com Anxiao. Sua habilidade única de Spear permitiu que ela atacasse diretamente as mentes de seus oponentes. Embora ela ainda não fosse tão poderosa, com o quão complicados seus poderes eram e sua experiência em combate, ela foi capaz de trabalhar com Anxiao perfeitamente e significativamente diminuindo a pressão sobre ele. Nenhum dos 5 executivos seniores era mecânico. Até este ponto, a mecânica estava entre as mais raras entre as pessoas com níveis altos devido aos atributos inexpressivos do início do jogo. Anxiao era basicamente o mecânico mais forte do planeta.
Lutar contra 5 pessoas que se aproximavam do nível 60 ao mesmo tempo era cansativo até para Anxiao. Os 5 trabalharam juntos perfeitamente, e Anxiao mal conseguiu nem chegar perto deles, muito menos derrotá-los. As habilidades do campo de força de Geros eram como um contra-ataque natural a Anxiao, e ele não conseguia chegar a lugar nenhum com seus ataques. No meio da luta, Anxiao teve um vislumbre das forças germinais que ele havia deixado para trás. No entanto, havia ainda mais Black Hawks voando no horizonte. Era como uma enorme rede que se aproximava lentamente de Anxiao e Ila. Os reforços inimigos estavam aqui. Capítulo 258, Rompimento, 3, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios no horizonte. Os reforços da organização germinal rapidamente se aproximaram e cercaram Anxiao. A situação piorou quando uma série de helicópteros militares pairou ao redor do campo de batalha. Quanto mais a luta durasse, mais inimigos apareceriam. Anxiao teve que lutar enquanto desviava seu foco para procurar qualquer sinal do reforço das 6 nações. Sua ansiedade aumentava a cada segundo que ele esperava pelo sinal. Bang bang bang. Anxiao recebeu 3 golpes com os ataques dos pugilistas e explosões de energia explodiram no traje de Anxiao. A armadura de liga de platina começou a mostrar alguns amassados e rachaduras. A energia de um pugilista tinha um buff de penetração de armadura, mas o nível de armadura de Anxiao era igual ao de um chefe. Se Anxiao fosse um pugilista no mesmo nível, sob os contínuos ataques pesados, ele teria pelo menos sofrido alguns ferimentos leves. No entanto, Anxiao agiu como se nada tivesse acontecido, e seu movimento era tão ágil quanto antes. Os 5 altos executivos ficaram de queixo caído enquanto Anxiao lidava com seus ataques com facilidade. Eles pensaram que poderiam tirar a vida de Anxiao se fosse um 5 contra 1, mas a batalha ainda estava em um impasse. Mesmo que estejamos no mesmo nível, Anxiao é muito forte. Anxiao atirou de volta e puxou lâminas divididas de corrente magnética composta com habilidade, cortes giratórios. No entanto, Anxiao manobrou a habilidade para o Furacão Blade, como se um ouriço se protegesse com os espinhos. O pugilista apenas infligiria danos a si mesmo ao socar Anxiao. As informações da batalha inundaram Anxiao enquanto a batalha continuava. Ele rapidamente observou a situação e pensou, o poder Sperdingris, que pode controlar a terra e a lama, é o que mais me incomoda, embora não cause muitos danos. A saúde dela é a pior entre todas as outras, então posso usar isso como uma oportunidade para quebrar o cerco. Se eu usar a vontade flamejante e conseguir um acerto crítico, ele, pelo menos estará fora da luta. No entanto, será difícil se livrar do campo de força de Geros para atacá-lo. Ele contatou Ila usando os fones de ouvido e perguntou, você tem habilidades que são letais? Apenas seu poder pode passar pelo campo de forças sem muito efeito. Eu só preciso que você impeça a Geros de usar seu poder Esper por 1 segundo, apenas 1 segundo. Dê-me 2 segundos, Ila respondeu e ficou imóvel. Seu corpo emitiu lentamente uma luz vermelha escura e ela confiou em Anxiao para fornecer a abertura de 2 segundos. Os 5 policiais imediatamente perceberam a ação de Ila. Eles sabiam que Ila havia sido um soldado poderoso na organização germinal até recentemente, então, embora eles não soubessem o que ela estava fazendo, eles rapidamente mudaram de alvo e lançaram ataques contra Ila. Anxiao pulou na frente de Ila sem hesitação. Ele estendeu um braço, criou o campo repulsivo e bloqueou a chuva de balas e 2 pugilistas, e então bloqueou o resto dos ataques com seu traje mecânico. Depois de 2 segundos, os olhos de Ila pareciam 2 sóis vermelho escuros. Ela apontou o braço para Ingris, pronta para atirar. Geros reagiu rapidamente e criou um campo de força invisível ao redor de Ingris. No segundo seguinte, com Ila ainda apontando o braço para Ingris, uma tempestade vermelha visível estava varrendo em direção a Geros, e ele foi atingido diretamente. Geros não esperava isso. O sangue jorrou pelo nariz quando ele desmaiou ao cair de costas. O ataque psíquico que Ila lançou nunca foi dirigido com a mão. Ela poderia facilmente atacar em qualquer direção que quisesse. Além disso, o senso de luta de Ila era aguçado, e vendo que todos estavam se concentrando em proteger Ingris, ela enganou Geros estendendo a mão em direção a Ingris infligindo grande dano a Geros. Agora é minha chance. Anxiao usou o Moving Snip e fugiu dos pugilistas. Com o rifle de precisão Ghost na mão, ele atirou em Ingris enquanto ativava todos os seus buffs.
Sublinhado você usou, vontade flamejante. O dano do ataque é ampliado em 512%. Sublinhado nesse momento, Anchial quase chorou. Oh, o Senhor respondeu minhas orações. Eu tenho essa habilidade há quase um ano, e esta é a primeira vez que recebo o dano crítico máximo. Zumbido. Uma perfuração fina e reta através de 3 paredes e escudo que Ingris tentou criar. Seu peito explodiu com sangue como uma flor de rosa. Sublinhado de sua habilidade, acertos críticos letais, dano aumentado em 250%, Lethal Shot, ativado, o dano se transforma em dano real. Você causou 4.346 pontos de dano crítico. Você matou Ingris, LV58. Você ganhou 175.000 experiência. Você ganhou 32 Trial Points. Sublinhado puta merda, que dano. Anchial gritou de surpresa. Do LV60 em diante, atirar com um só tiro um inimigo no mesmo nível era muito mais difícil quando Anchial estava no nível inferior. Se ele não tivesse visto com seus próprios olhos, Anchial nunca teria acreditado que seu poder explosivo era tão forte. Todas as suas habilidades e habilidades tornaram seu buff maior do que qualquer um esperava, incluindo a habilidade absurda, vontade, flamejante, que ele aprendeu com Bennett. Esta foi a primeira vez que seu próprio dano assustou o próprio Anchial. Ingris desmaiou e não fez nenhum som. As 4 pessoas restantes ficaram atordoadas e o rosto de todos ficou verde. Eles nunca tinham ouvido falar de alguém que pudesse dar um tiro em um super-humano neste nível. Depois de testemunhar a morte de Ingris, o medo que eles nunca haviam sentido antes rapidamente engoliu seus corações. Anchial continuou enquanto o moral deles estava baixo. No entanto, os helicópteros e tanques dispararam repentinamente contra Anchial, dando apoio aos oficiais executivos. Balas e bombas explodiram bem onde Anchial estava parado, enquanto poeira e fumaça enchiam o ar. Anchial tentou se esquivar das balas, mas uma armadura penetrante atingiu Anchial diretamente, e seu corpo voou para trás com um impacto e rolou no chão. A lateral do traje estava fumegando e estilhaçada. A durabilidade do traje caiu algumas centenas de pontos depois daquele acerto, e o sistema de microchip ficou temporariamente sem resposta. Depois de ser atingido diretamente por um projétil poderoso, até mesmo um super-humano de classe C sofreria ferimentos, enquanto um super-humano de classe D estaria em estado crítico. Se alguém fosse um super-humano de classe I, o corpo seria despedaçado e não há necessidade de falar sobre o ser humano médio. Os inimigos de Anchial não eram apenas os 5 oficiais executivos sêniores à sua frente, mas também toda a frota que os apoiava. Droga! Anchial lutou para se levantar. De repente, ele se sentiu estrangulado em torno de seus braços e pernas. Geros capturou e limitou seu movimento. Anchial de repente sentiu um arrepio na espinha. Ele estava em perigo. Os 3 oficiais executivos pugilistas investiram contra Anchial e sua energia estava no auge. Por causa do medo da morte, eles usaram todo o seu potencial e poder ocultos para derrotar Anchial. Ila parou na frente dos 3 oficiais, e seu inimigo soprou seu cabelo. Ela mordeu a língua e lançou com força a explosão de choque Necromastery. No entanto, todos os pugilistas tinham grande resistência e bloquearam facilmente o choque mental do poder de Ila. Os punhos e chutes cobertos de energia pousaram rapidamente no corpo de Ila. O som de osso quebrando perfurou os ouvidos de Anchial como se fosse um foguete. Sem qualquer demora, um campo de força denso na forma de uma lança perfurou o estômago de Ila e deixou uma ferida sangrenta do tamanho de 2 punhos. Seus órgãos foram todos destruídos. O impacto do campo de força fez Ila voar para longe 1 dúzia de metros e pousar no chão. Seu cabelo estava espalhado como flor de flor, coberto por uma poça de sangue avermelhado. Na mente de Anchial, não havia como um LV-40 Spear sobreviver sob aquele ataque. Já foi, falta mais um. Geros disse com seus olhos mortais. A força azul escura explodiu e Anchial fugiu do campo de força. Ele rapidamente correu para perto de Ila e verificou seu estado. Depois de um único toque, ele soube que os braços, costelas e coluna de Ila haviam se transformado em pó. Um enorme buraco estava no meio do corpo e todos os seus órgãos estavam amassados. Como geleia, Anchial pegou a adrenalina e enfiou em Ila, mas quando olhou para o corpo dela, os rins de Ila também se transformaram em mingau. Ila fechou os olhos e parou de respirar. Ei, você não vai simplesmente morrer, certo? Anchial não conseguiu reagir.
Hila seria um super-humano capaz de destruição planetária e, sozinho, exterminar a frota de naves estelares. Como um grande talento poderia morrer, aqui sem fazer história? Ou ele levou a batalha longe demais? À medida que mais e mais inimigos apareciam, Anchial franziu a testa. Durante uma batalha, a raiva nunca poderia tomar conta de sua mente. Ele nunca ficaria superaquecido, pois sabia que não tinha esse tipo de personalidade. Ele analisou rapidamente as situações no campo de batalha, e a melhor opção era fugir sozinho. Anchial olhou para o cadáver de Hila e seu rosto congelou. Hesitação só leva a problemas. Capítulo 259. Reforços e armadilhas. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. De repente, em um raio de 2 quilômetros, todos os cadáveres soltaram uma névoa cinza, que lentamente se formou em torno de Hila. Hila abriu os olhos, que estavam cobertos de um cinza misterioso em vez da luz vermelha escura. Seus ossos começaram a rachar e suas feridas sararam. Dentro de algumas respirações, ela consertou seus ossos e a ferida sangrenta em seu estômago também fechou. Ah, ela ainda está viva. Anchial ficou surpreso. Oh, esta cena não se parece perfeitamente com as palavras: o que não te mata te torna mais forte. Como Gandalf voltou dos mortos como um mago branco. Não admira que ela seja a candidata a deusa da morte. Mostra a eles que você é garota poderosa. Hila se sentou e a névoa cinza se dissipou. Seus olhos voltaram ao colarinho normal e ela começou a tossir intensamente. Ela disse com uma voz frágil: vá, deixe-me agora. Estou muito fraco para fazer qualquer coisa. Anchial mordeu os lábios. Droga. Por que você fez tal cena se não está agindo como um louco? Fiquei animado apenas para ficar desapontado. Você ainda é um fraco. Certo, lembro que ela tinha uma habilidade chamada Ignore Sudendeat, onde ganhava um efeito especial se seus pontos de saúde fossem menores que 1%. Achei que ela iria ignorar o dano do ataque fatal, mas na verdade é uma cura rápida. Que força vital tenaz, mas essa habilidade deve ter um resfriamento. Os inimigos os cercaram. Anchial não estava em uma boa posição e Hila havia se tornado um fardo. A chance de sobreviver tornou-se cada vez menor. Você não disse que vai me abandonar quando for preciso? Agora é a hora. Fugir. O rosto de Hila estava pálido e ela usou todas as suas forças para pronunciar essas palavras. A mão dela estava no peito de Anchial, tentando afastá-lo. Ok. Anchial acenou com a cabeça diretamente. Ele não era o tipo de pessoa que hesitaria. Abandoná-la era o melhor curso de ação, e não havia benefício em ficar com Hila. Ele não faria uma escolha que o deixasse pior. Mesmo que Anchial realmente quisesse que Hila estivesse em seu time, se necessário, ele desistiria de Hila em um piscar de olhos. Vendo que Anchial já havia feito sua escolha, Hila relaxou e disse: por favor, cuide da minha irmã. De repente, Anchial ouviu uma voz desconhecida pelos fones de ouvido. Ei, vejo vocês, estamos chegando. Anchial ficou um pouco aliviado ao olhar para o sul. 3 jipes blindados pretos sem nenhuma placa apareceram na lateral do campo de batalha em uma formação de flechas, se aproximando deles em alta velocidade. O helicóptero da organização Germinal voou na direção deles. A tela de Anchial ampliou e viu claramente o braço branco de uma mulher, usando uma pulseira feita de pérolas vermelhas, esticado para fora das janelas do jipe. No momento seguinte, uma onda de chamas ardentes saiu da palma da mão das mulheres e a chama se transformou em um dragão flamejante que voou para o céu e consumiu o helicóptero. Estrondo. O helicóptero caiu do céu. Os 3 jipes contornaram o helicóptero em chamas e seguiram direto para Anchial. Os reforços estão aqui. Anchial sentiu a pedra em seu coração finalmente se erguer. Ele deu um tapa na bochecha de Hila e riu. Parece que você não tem que morrer hoje. Os reforços eram compostos pelos melhores super-humanos das 6 nações com o melhor equipamento que a nação fornecia. Os 3 jipes bateram direto no campo de batalha e romperam o cerco da organização Germinal. A Esper feminina liberou seu poder sem qualquer reserva, transformando o campo de batalha em um mar em chamas. Este não era um fogo normal, mas o fogo criado por energia usando um poder especial Esper. Depois que a chama atingisse o alvo, ele explodiria. Isso foi chamado de chama explosiva, um dos poderes destrutivos do fogo Esper. Com apenas um olhar, Anchial já julgou que essa mulher era um super-humano classe C. Todas as tropas da organização Germinal tentaram virar sua mira nos jipes,
Mas os 3 jipes de repente soltaram fumaça semelhantes a uma bomba de fumaça, que rapidamente se espalhou, bloqueando a visão de metade do campo de batalha. A organização germinal perdeu seus alvos, e eles não podiam nem mesmo ver sua própria equipe. O alcance visível era de apenas 1 metro. Então, o som de tosse surgiu na fumaça. A fumaça continha uma substância irritante forte semelhante ao gás lacrimogêneo. Onde está o inimigo? Não consigo ver. Tosse, tosse, eu não consigo respirar. Tosse. Novos inimigos apareceram. Por favor, dê-nos instruções, Blurg. Dê-nos instruções. O radar não funciona. O inimigo tem uma máquina de interferência. A organização germinal estava um caos. No entanto, os 4 altos executivos compreenderam rapidamente a situação e recordaram a vista do campo de batalha antes que a fumaça aparecesse. Em seguida, eles avançam na direção de onde Anxiao estivera, mas Anxiao já havia desaparecido. Ele está fugindo. Geros ficou chocado. Algum de vocês pode rastrear a posição dele? Os 3 pugilistas se entreolharam. Eles sabiam como socar coisas, mas rastrear inimigos não estava em sua descrição de trabalho. Ingris teve boa percepção devido aos movimentos dos sentidos no solo, mas ela já havia sido morta. Na fumaça densa, Anxiao carregava Ila nos ombros como se estivesse carregando um saco de arroz. Os reforços rapidamente indicaram o local para o encontro, e ele logo encontrou os 3 jipes militares. Uma das portas do banco de trás se abriu e Anxiao entrou sem pensar 2 vezes. Havia 3 pessoas no jipe. O motorista era um Charnook, usava óculos escuros e tinha um corpo musculoso. A mulher branca com a pulseira de pérola vermelha estava sentada no banco do passageiro. Ela era a Esper que tinha o poder explosivo da chama. Havia outro homem amarelo usando um painel de controle no teto do jipe. Alvo adquirido, precisamos sair. O motorista do Charnook gritou com sua voz grave. 3 jipes mudaram de direção e deixaram o campo de batalha enfumaçado para trás. As tropas se recuperaram rapidamente da fumaça e voltaram à formação, perseguindo o jipe. Logo após, o helicóptero manteve distância dos jipes, temendo que o fogo que Esper os abatesse. Estamos seguros. Ele estava prestes a mostrar um sinal de alívio, mas Anxiao cobriu a boca rapidamente. Fique quieto e descanse, sim. O homem amarelo olhou para Anxiao e sorriu. Eu ouvi muito sobre você. Finalmente tiramos você de lá. Eu sou Tang Tang, um membro da Divisão 13. Do Star Dragon. O diretor-geral sempre menciona seu nome. Você fez grandes coisas. O motorista é Leopold de Teseu, e a senhora é Diana de Maple. Ok, vamos parar com o bate-papo estúpido. Diana nem mesmo olhou para trás e disse, agora que temos o alvo, todos os inimigos estão bem atrás de nós. O que deveríamos fazer? Uma vez que eles ainda têm reforços atrás deles, não podemos ficar e lutar contra eles, Tang Tang respondeu. Apenas seguimos a rota planejada e podemos nos livrar deles depois de meio-dia e permanecer escondidos. Ila recuperou um pouco de sua energia e perguntou, por que você não usou um avião? Como você gostaria que entrássemos sorrateiramente no território da organização germinal em um avião? Ou você quer que sejamos um alvo de tiro no céu? O tom de Diana era afiado e frio. O reforço tinha 3 jipes no total, e eles ainda não sabiam quem estava nos outros jipes. Depois de se encontrarem com sucesso com a equipe de reforço, eles ainda estavam sendo perseguidos pelo inimigo. No entanto, era uma boa notícia que eles já haviam escapado do cerco e tudo o que precisavam fazer era passar algum tempo e perder as tropas atrás deles. Anxiao soltou um longo suspiro. Ele estava fornecendo informações em troca do apoio das 6 nações. Definitivamente era bom ter reforços em vez de apenas lutar sozinho. Além de Tang Tang, as 2 pessoas na frente do carro continuaram observando Anxiao pelo espelho retrovisor. Eles eram todos os ases de seus próprios países, e essa operação conjunta em grande escala servia apenas para salvar uma pessoa. No papel, eles sabiam das coisas incríveis que Anxiao fizera e, como finalmente se conheceram, ficaram naturalmente curiosos. Desde o roubo de informações do quartel-general da organização germinal até a luta contra todo o exército para fugir do território, todas essas pessoas viam Anxiao como um humano superior em comparação a eles, e não podiam deixar de observar Anxiao. Depois de 2 horas, o solo ficou cada vez menos firme, logo se transformando em areia.
Eles haviam deixado as planícies e agora chegaram ao deserto. As tropas atrás deles não podiam mais ser vistas e estavam temporariamente seguros. A densa atmosfera logo relaxou. Anchial não tirou o traje, apenas o deixou no modo de espera, esperando que recarregasse. O lado leste das planícies tem um pequeno deserto ao lado. O local costumava ser uma área de teste de bomba nuclear, e a radiação é alta, matando todas as plantas e animais. A viagem pelo deserto levará cerca de 8 horas. Depois disso, chegaremos a uma área com colinas e montanhas complexas. Contanto que evitemos qualquer base ao longo do caminho. Tantang explicou a rota de fuga. De repente, o computador de Anchial em seu terno recebeu uma ligação. Era do líder. Muito bem, você realmente conseguiu atravessar o cerco nas planícies. O líder parecia calmo, mas Anchial esperava que o líder estivesse furioso. Sua suspeita aumentou rapidamente. Algo está errado. E, você acha que está seguro agora? O líder riu. Você acha que eu nunca percebi a equipe que se infiltrou no meu território há alguns dias? Anchial congelou. Algo ruim estava vindo em sua direção. Nunca tentei impedi-lo só para conseguir essa mudança. Eu realmente não fui capaz de rastrear sua posição, mas pelo menos eu poderia rastrear seus reforços. Eu sabia que você iria se encontrar com eles, e pelo movimento de você e sua equipe, eu poderia pelo menos prever onde você se encontraria. Isso mesmo, seus reforços estavam indo para o lado leste das planícies, o que significa que você vai escapar deste lado. Infelizmente para você, eu sabia disso há pelo menos 10 horas. 0, você não é onisciente e onipotente, certo? O líder de repente tinha uma intenção assassina em sua voz. Abra seus olhos e seja grato pelo último desfile que preparei. Este será o fim, Anchial. Anchial olhou pela janela, e as colinas e vales estavam cheios de tropas de emboscada com dezenas de helicópteros militares pairando no céu. Centenas de metralhadoras foram espalhadas na base do saco de areia, e soldados segurando lança-granadas e SMGs pararam perto da base, aguardando ordens. O número de soldados foi mais do que o dobro da batalha anterior. Capítulo 260. Assistentes inesperados. Tradutor: Atlas Studios. Editor: Atlas Studios. Como pode haver uma emboscada? Tantang estava assustado. CRP. Germinal poderia ter nos monitorado todo esse tempo e esperado todo esse tempo para nos pegar, de uma só vez? Qual é o sentido de dizer tudo isso agora? Diana respondeu furiosamente. Seu esquadrão havia se infiltrado tão longe no território germinal, e tudo correu bem. Ninguém havia pensado que isso seria uma armadilha. A situação havia se invertido completamente. 10 horas antes, o líder germinal havia ordenado secretamente às tropas que formariam as partes norte, oeste e sul do cerco anterior que se apressassem para que este pedaço de terreno baldio esperassem uma emboscada. O líder sabia que se Anchial conseguisse escapar, ele definitivamente passaria por esta área. Anchial não leu nada sobre essa emboscada nos fóruns. Essa operação excluiu completamente os jogadores, pois o líder se lembrou do que Sibelius havia lhe contado, que Anchial poderia ser um inumano, e temeu que houvesse algum tipo de forma especial para os inumanos se comunicarem entre si. Essa suposição completamente cega do líder valeu a pena, e Germinal foi capaz de organizar as tropas sem avisar Anchial e a equipe de resgate. Além disso, o líder não estava mais dando ordens do quartel-general distante, mas sim, ali mesmo no campo. O momento tão esperado havia finalmente chegado. O líder parou, nas dunas de areia à frente do grupo de Anchial enquanto seu blusão oscilava no ar e seu rosto ainda estava coberto por uma máscara. Atrás dele estavam várias dezenas de executivos que olhavam para a frente deles como caçadores olhando para uma presa que havia caído em sua armadilha. Os olhos dos dois se encontraram neste momento fatídico. O comunicador de Anchial certa vez tocou com a voz do líder. Você não queria lutar comigo? Agora que estou bem aqui, você se atreve a vir? Anchial respirou fundo e disse, nada mal. Esse movimento do líder estava fora das expectativas de Anchial, mas, em retrospectiva, não foi muito surpreendente. A conversa dos dois na noite anterior não foi usada apenas por Anchial para sondar seu inimigo, o líder também usou isso em seu proveito. Como uma presa no meio do território inimigo, era muito difícil sempre fazer planos perfeitos para reagir aos movimentos do inimigo.
Diante das tropas germinais invadindo de todas as direções, era impossível para Anchial prever tudo, dados seus recursos limitados. Chegar tão longe já foi uma façanha por si só. O líder germinal finalmente o venceu por ter sido trollado tantas vezes. Se eles não estivessem em lados opostos, Anchial teria querido aplaudir o líder de pé. Quão duro ele trabalhou! Foi muito comovente. Nenhum plano sempre funcionava. Sempre houve fatores imprevisíveis e, agora que se depararam com essa situação, só podiam contar com sua própria força. Tudo o que Anchial fez até aquele momento foi se ajudar a acumular forças. Agora, ele estava parado bem na frente do limite da versão 1.0, apenas um passo de romper o limiado LV60. Esta situação perigosa também foi preenchida com oportunidades. Aproximadamente 10 super-humanos da classe C contra milhares de soldados de elite fortemente armados e 50 cargos executivos. O que mais há para dizer? Vamos apenas fazer isso. Anchial estava calmo ao desligar o comunicador. Ainda demorou cerca de meio minuto antes que os dois lados entrassem em conflito, e ele usou o tempo para inspecionar seu próprio status. O Viper ainda tem 61% de energia, cerca de 4.200 pontos de armadura, 3.800 pontos de saúde, o que é cerca de 87%, sobre a forma acima da média. Os detalhes de sua missão mostraram que, de Ultimate Trial, alcançou 815.000 na conclusão. As forças inimigas são numerosas com poder de fogo muito alto. Nossa vantagem está em nossa força de luta individual, Anchial pensou enquanto esperava que seus companheiros de equipe nos outros carros que ele não conheceu não o decepcionassem. Uma missão repentinamente apareceu na interface. Sublinhado: você ativou a missão especial classe C, a emboscada do traidor. Requisitos da missão: derrote o líder germinal. Deve causar pelo menos 60% do dano total. Prêmio de missão: sorteio de loteria em 2 das habilidades ou talentos do líder. Sublinhando, os olhos de Anchial brilharam quando ele viu isso. Pelo menos 60%. Isso não será fácil. Ele não havia lutado contra o líder antes disso, e o líder era um personagem principal no planeta Aquamarine, assim como Bennett. Ele certamente era extremamente forte. Em sua forma atual, deixando de lado a derrota do líder, Anchial pode até lutar para raspar 1/3 de sua saúde, mesmo se ele perder tudo. Além disso, haveria inúmeros obstáculos em seu caminho no campo de batalha. Anchial pode nem mesmo ser capaz de destacar o líder. No entanto, apesar de sua grande dificuldade, a recompensa da missão foi muito tentadora para Anchial. Como personagem principal do planeta, o líder precisava ter habilidades e talentos incríveis. Ele pode até ter o lendário bloqueá-lo. Seria como tirar a sorte grande se Anchial conseguisse isso. No entanto, quando ele pensou sobre a condição lamentável de Germinal, Anchial começou a ter dúvidas. Ele deveria ter o bloqueá-lo. Certo? Então, todos foram empurrados para trás em seus assentos enquanto os 3 carros aceleravam em direção ao inimigo. Tantang disse em voz grave: todos, preparem-se. Esta é a nossa chance de derrotar Zero e a principal força de combate das 6 nações de uma vez por todas. O líder olhou para os carros que se aproximavam rapidamente enquanto estava na duna. Ele teve apenas 10 horas ou mais para mobilizar essas tropas, e os veículos mais pesados, como tanques, foram deixados para trás. A força principal da emboscada consistia em milhares de soldados de infantaria que forneceriam fogo de cobertura junto com mais de 10 helicópteros de ataque. As dezenas de executivos por trás dele e do líder foram os triunfos. Fogo. Imediatamente, tiros explodiram no campo de batalha, soando como incontáveis trovões. Uma chuva de balas veio de todas as direções, cobrindo, virtualmente, todos os espaços vazios. A equipe de resgate ficou presa no meio como uma esfera enjaulada. Ao mesmo tempo, um campo de força circular semi-transparente se expandiu e cobriu os 3 carros. Todos os ataques pousaram incessantemente na barreira de energia, fazendo-a piscar constantemente. No entanto, os carros no centro permaneceram ilesos o tempo todo. Os carros continuaram se movendo em alta velocidade, deixando um rastro de fumaça preta conforme ataque após ataque pousava sobre eles. O grande número de minas que foram plantadas nas areias explodiram ao entrar em contato com a barreira, fazendo com que a areia amarela enchesse o céu. A barreira estava ficando mais escura a cada segundo.
Esta barreira veio de dentro do carro do lado esquerdo na parte traseira do grupo. Sob a proteção da barreira, as forças das 6 nações foram capazes de se aproximar de seu inimigo sem sofrer muitos danos. Ordinaz Azuri Protector Fazad. O líder germinal estava calmo. Ele tinha uma impressão de todos os lutadores de topo de cada nação, e ele podia muito bem adivinhar suas identidades apenas vendo seus poderes em ação. A equipe de resgate estava prestes a se chocar contra as formações inimigas, mas o líder permaneceu imperturbável. Ele enviou algumas ordens, e as tropas germinais se reposicionaram para cercar os carros, mantendo uma distância segura em vez de colidir de frente. Ele entendeu que as tropas comuns não tinham chance contra um grupo de super-humanos extremamente poderosos, então ele estava preparado para isso há muito tempo. Os carros logo ficaram presos no meio dos enxames de forças germinais, e os olhos do líder brilharam. Deixe-me ver. Quem mais está aqui? Vai. Diana foi a primeira a sair do carro e imediatamente lançou rajadas de chamas de suas mãos em direção às tropas ao redor. 3 dos ninhos de metralhadoras em sua vizinhança imediata foram transformados em furiosos infernos. O motorista, Alaupog, era um guerreiro Sannu. Pessoas da tribo Saminu nasceram com listras estampadas em suas peles. Essas listras se acenderam em vermelho brilhante quando Alaupog entrou na batalha. As listras serpentearam e cobriram mais pele, e todo o seu corpo começou a crescer, fazendo com que sua camisa rasgasse, eventualmente permitindo que ele se transformasse em um gigante de 4 metros de altura. Ele era como um tanque humanoide ao passar pelas fileiras germinais, fazendo com que corpos voassem para o céu ao longo do caminho. Além desses 3, as outras 2 pessoas no carro também saíram para se juntar à luta. Um estava totalmente equipado com uma roupa mecânica fortemente blindada que o fazia parecer um rinoceronte. Sua arma era um martelo de 2 mãos especialmente feito com foguetes propulsores, embutidos em uma das extremidades. Isso é semelhante ao martelo de Reinhardt em Overwatch. O outro recém-chegado soltou um rugido animalesco antes de convocar uma enxurrada de insetos do solo do deserto que rasgou incontáveis soldados germinal em pedaços. Era uma habilidade de invocação de fera genuína, muito mais forte do que a meia-boca de Anshiel, Call of Duty. Fazai também continuou a fornecer aos seus aliados uma barreira protetora brilhante. As dezenas de executivos da Germinal correram para encontrar seu inimigo. Embora estivessem enfrentando os melhores lutadores das 6 nações, eles logo transformaram a batalha em um impasse devido à sua vantagem numérica e ao trabalho de equipe impressionante. Os super-humanos deram tudo de si com suas respectivas habilidades, e causaram o caos no campo de batalha ao redor. Anshiel arrastou Ila, ainda em recuperação, para fora do carro, e ele descobriu que todas essas pessoas eram rostos familiares. Todos eles eram pessoas famosas no planeta Água Marinha. Cada um deles era a maior força de combate de sua própria nação. No passado, os jogadores tinham que ganhar uma quantidade astronômica de pontos de reputação antes, mesmo de ter a chance de fazer contato com esses NPCs. Agora, esses personagens poderosos haviam se reunido, tudo para Anshiel. Anshiel tinha realmente construído uma influência terrível para si mesmo. Nesta guerra, pelo menos, ele foi o jogador mais significativo. Todos os ajudantes poderosos que surgiram até agora estavam dentro das previsões do líder. Ele já havia feito planos para cada um deles. Embora a força de emboscada sofresse pesadas baixas, ainda assim valeria a pena ser capaz de eliminar esta equipe de lutadores de elite. O líder olhou para Anshiel, que estava a alguma distância, e seus olhos ficaram penetrantes, como se estivessem se fixando em uma presa. A cada passo que o líder dava, sua força vital saía de seu corpo na forma de chamas roxas escuras, e as chamas ainda aumentavam de intensidade a cada passo. Ele tinha até sonhado em esmagar o cérebro de Anshiel ele mesmo. O nível de poder do líder germinal estava em um território desconhecido, e todas as forças das 6 nações presentes mostraram um olhar hesitante em seus rostos quando ele se aproximou. Você pode cuidar de si mesmo. Anshiel nem mesmo virou a cabeça. Se o líder o quisesse, ele o pegaria. Não importava o que acontecesse, Anshiel se preparou para não desistir dessa luta. Sem problemas, disse Ila com os dentes cerrados. Anshiel acenou com a cabeça, respirou fundo e se certificou de que estava em sua melhor forma antes de começar a dar passos largos em direção ao líder. No entanto, de repente,
Outra explosão de força vital monstruosa pode ser sentida do outro lado do campo de batalha. Essa nova presença suprimiu a força vital do líder e tirou a atenção de todos. Uma figura familiar então saiu do último carro com um cabelo bem cortado, traços faciais heróicos e roupas bem arrumadas cercadas por chamas brancas furiosas. Bennett. O líder germinal ficou chocado e seu olhar vacilou. Porque a figura principal do Darknet fazia parte da equipe de resgate. O líder germinal nunca teria imaginado que o líder da Darknet, que sempre foi neutro, entraria no campo de batalha ali mesmo. Bennett estava completamente fora de seus planos pré-arranjados para as forças das 6 nações. Com a força de Bennett sozinha, agora não havia como saber o resultado dessa luta. Todos os cálculos anteriores foram inúteis. Além disso, mais 4 especialistas que não eram afiliados às 6 nações desceram do carro seguindo Bennett. 2 deles eram lutadores de elite da Darknet e não eram mais fracos do que os super-humanos das 6 nações. Os outros 2 eram conhecidos de Anxial, Anis e Vania, que ele conhecera anteriormente em Maple. Anxial tinha aceitado uma missão secreta da história principal desses 2, e eles estavam muito gratos a ele. Todas essas pessoas poderosas tinham vindo em ajuda de Anxial. Anxial parou seus passos e comentou: "Por que você está aqui? Como você se envolveu na equipe de resgate?" Bennett apenas lançou um olhar para Anxial e não se incomodou em responder. Ele ainda estava bravo por Anxial não ter contado a ele sobre sua dupla identidade secreta de antemão e não queria falar com ele. Embora a Darknet tenha começado com uma posição neutra quando esta guerra estourou pela primeira vez, Bennett percebeu que a informação que Anxial havia roubado da sede do Germinal era a chave para terminar esta guerra. Bennett havia iniciado o plano do abrigo para salvar vidas, e agora que havia encontrado uma oportunidade de encerrar a guerra de uma vez por todas, ele finalmente decidiu mudar sua neutralidade neste conflito. Darknet ainda não havia fornecido nenhum recurso para esta guerra, mas ele viera pessoalmente, como sua própria pessoa, com alguns ajudantes, é claro. Bennett e seu grupo realmente consideravam Anxial como um dos seus. Ele fez este movimento arriscado porque tinha absoluta confiança em sua própria capacidade. Ele foi publicamente reconhecido no planeta Aquamarine como um dos super-humanos mais fortes. "Deixe-o comigo", disse Bennett enquanto olhava calmamente para o líder do Germinal. Era como se as balas que choveram ao redor dele não existissem. O líder Germinal tinha uma expressão sombria no rosto e estava queimando de fúria por dentro. Bennett estava bem na frente dele, aparentemente tentando defender Anxial de qualquer maneira. O líder sabia que não seria capaz de chegar até Anxial a menos que tratasse primeiro com Bennett. O famoso líder Germinal disse que nenhuma única pessoa viu você ir com tudo para o campo de batalha. "Parece que hoje é meu dia de sorte", disse Bennett com um sorriso no rosto, mas suas palavras tinham uma força indizível. "Você acha que pode tocar meu povo sem me perguntar primeiro?" O líder permaneceu em silêncio enquanto sua caminhada se transformava em uma corrida e, em seguida, em uma faixa de imagens residuais pretas. Bennett também não mostrou nenhuma fraqueza quando se transformou em uma rajada de fogo branco e colidiu com seu inimigo. Pelas observações de Anxial, Bennett acionou vontade ardente. De seu poderoso Luquialo, ele tinha definitivamente obtido a maior crítica quíntupla naquele ataque. Chamas roxas escuras e brancas se chocaram. Boron. A cena parecia o inferno que havia começado quando explosões estrondosas soaram ao redor da luta, fazendo com que soldados comuns começassem a sangrar pelos ouvidos. Foi um confronto direto entre os 2 protagonistas do planeta.